Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Boas Novas, sou pastor da Igreja Cyber e hoje eu vou reagir um ateu versus 30 cristãos. Já se inscreve, deixa o like e bora pro vídeo. Bom, vamos ver esse vídeo aqui que o pessoal quer tanto que eu veja. Se Deus existisse, ele não se esconderia. Ele acreditava que o fim dos tempos estava prestes a acontecer. E é um exemplo de profecia dele que não se cumpriu. E é uma das profecias mais importantes, talvez, de Jesus, porque muitos de vocês desta geração testemunharão tudo isto que estou dizendo aqui e não aconteceu. E a gente está há mais de 2000 anos esperando essa profecia. Como é que a gente encontra Deus no final das contas? Tem tantos ateus por aí, Sim. tantas pessoas buscando um contato com essa divindade e ela não se apresenta. Ah, Deus não se apresenta. E a Bíblia, amigo? E a Bíblia serve de nada? A minha tá até, ó, poeira aqui. Serve de nada a Bíblia, não? Ah, esse criador não se apresenta. Uai, entendi não, mas tá bom, né? Então, se Cristo chega e fala assim, ó, a partir de agora acabou a escravidão, o Império Romano tinha matado ele muito antes, ele não tinha nem conseguido terminar o ministério dele. Não concordo com isso aí que essa moça falou, não. Eu sei que ela tá do meu lado, né? Mas não concordo, não, né? Cristo não foi morto por ele não ter mandado parar a escravidão ou por ter. Isso não mudaria nada no ministério de Jesus. Ele ser ou não ser contra a escravidão. Jesus não veio resolver os problemas da terra. Jesus veio resolver os problemas dos seres humanos, problemas espirituais. Então já começa por aí, né? A premissa já tá errada porque já começa por aí, né? Eu começo a flutuar aqui, eu me converto, hein? Meu nome é Daniel Gontijo, sou graduado em Psicologia, doutor em Neurociências, fundador do Instituto Ponto Azul e ateu roxo. Tô aqui hoje cercado por 30 cristãos. É basicamente Daniel na Cova dos Leões, versão moderna, ateísta. E acho que vai ser massa. Foi boa essa. Deixando claro, eu não conheço esse Daniel Gontijo. Eu vi que ele é meio conhecido, a galera tava falando, Daniel Gontijo e tal. Eu não conheço, estou conhecendo agora, tá bom? Vamos ver. E o primeiro tema é: se Deus existisse, ele não se esconderia. Como é que a gente encontra Deus no final das contas? Porque tem tantos ateus por aí, Sim. tantas pessoas buscando um contato com essa divindade e ela não se apresenta, não se mostra existente para tanta gente que está aberta a ter um tipo de relação com Deus. Certo, perfeito. Assim, sobre o contato, acredito que vai muito de uma questão de contexto, principalmente linguística. Tiraram, cara? Isso aqui é meio tolo, né? Por que Deus não se revela se tem tanta gente falando com ele? Tanto de gente que fala com Deus todos os dias, colega. Incontáveis pessoas falam com Deus todos os dias. Eu mesmo sou uma delas. O que eu mais ouço é testemunho de pessoas que tiveram milagres de Deus, que oram e têm respostas de Deus, que têm a interpretação da palavra e falam com Deus por meio das escrituras. Então, assim, será que o problema é, essa divindade não se revela? Ou o problema é, eu não acredito na forma como Deus se revela? Aí seria outro tema, outra questão. Você pode muito bem falar, olha, Deus se manifesta na igreja evangélica, mas eu não acredito naquelas manifestações. Aí beleza, mas você dizer que Deus não se manifesta, aí você tá fechando os olhos para milhões, bilhões de pessoas que têm contato com Deus todos os dias. Tá bexiga, que isso? Rapaz, os crentes... Um dilúvio aqui, galera. Pera aí. O batismo, né? Os crentes tá pior que as pessoas Isso é do a mundo, vontade pô. Que deles de isso? me converterem, olha só. Prazer. Prazer, Josias. Parece ser um cara legal. Deus, naturalmente, quando o homem ele é gerado, intrinsecamente está dentro dele. Por exemplo, você não precisa conhecer do cristianismo ou de nenhuma religião para saber o que é certo e o que é errado. Isso é inerente do ser humano. Quando eu falo para você que... Tá. Deus não está em todos, né? Não querendo contrariar o nosso colega, mas Deus criou todos e isso é algo que a teologia chama de graça comum. O caráter de Deus que está em todos nós, como a moral. C.S. Lewis vai dizer no livro Cristianismo Puro e Simples sobre isso, sobre a moral já vir impressa em todos os seres humanos. Então, isso sim. Agora, Deus estar em todos, eu acho que é complicado. Eu acho que partes do caráter de Deus, porque a nossa consciência é um sopro de Deus, está em nós. Nós saímos de Deus, mas o Espírito Santo, Deus, ele só mora naquele que crê nele. Então, o que não crê nele, ele pode ter a moral, ele pode ter algumas coisas que Deus compartilhou com a sua criação, conosco, mas Deus mesmo, que é o Espírito Santo, ele não tem, porque é o Espírito Santo quem convence do pecado. Aquele que não está no Senhor, ele é casa de demônios, entende? É totalmente o contrário de ser morada de Deus. Eu acho que é importante deixar isso aqui claro. Mas Essa é a a ideia. maioria da população não acredita no Deus cristão. Então, o seu problema é com o cristianismo, não é contra Deus. Então você não é ateu. O seu problema está sendo contra o cristianismo. O Deus do cristianismo é o Deus dos deuses. É o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Mas aí você incorre na falácia. Tiraram ele. Sentei.
Ele Ninguém tá conseguindo elaborar uma conversa longa, né? Tô tirando as pessoas toda hora. Muita sede de falar. Tem que deixar a ideia ser, né? Ser construída, pô. Senão vai ficar estranho. Tá estranho. A pessoa fala 2 frases, o pessoal vai lá e tira ele. Mas eu acredito que, em última instância, é Deus que vem pela sua graça e faz isso se abrir na gente. E por que ele não faz todos nós termos essa percepção inequívoca de sua existência? Para mim, esse é o ponto. Será que ele favorece alguns e não favorece outros? Porque Deus não nos obriga. Deus não nos obriga a crer. Ele deixa todas as provas que ele existe. Ele deixou a palavra dele. Ele veio até a terra, morreu no nosso lugar. Ele deixou evidências na criação. Então, assim, o que me parece é que o rapaz, ele quer que Deus dê tudo mastigado a ele. Não, Deus não é obrigado a dar tudo mastigado. Até porque fomos nós quem nos afastamos dele. Deus nunca se afastou de nós. Fomos nós quem nos afastamos de Deus. Então não faz sentido a gente esperar que Deus venha e faça tudo por nós, né? Parece que ele não compreende isso. Eu, sinceramente, eu tava mais empolgado para ouvir as outras pessoas que foram tiradas, né? Que levantaram a mão, do que esse rapaz aí que tá argumentando, né? Mas tudo bem, eu gosto de filosofia. Vamos ver se ele melhora um pouco os argumentos dele aí, né? imagine só pessoas que nascem em outros países que não têm uma cultura cristã tão forte assim. Eles têm menos possibilidade, menos probabilidade de se converterem ao cristianismo. Você não acha, então, que existe, talvez, um desequilíbrio nisso aí? Deus não poderia ter sido um pouco mais claro ou menos regional na sua revelação por meio de Jesus? Argumentando sobre a questão, por exemplo, de Deus ter sido regional, nós temos as missões, que é uma missão muito grande do judaísmo, como também do cristianismo. A propagação do evangelho por meio dos locais. Por exemplo, eu citei aqui um pouco do argumento do Agostinho. Ele estava no Oriente, né? A gente tem o apóstolo Paulo surgindo agora pelo Ocidente, pregando o evangelho também. Então a gente tem um espalhado evangelho. Deus não é, por exemplo, o fato de Deus ter encarnado no homem lá do judeu, não quer dizer que Deus foi regional, sabe? Quer dizer que Deus escolheu uma forma de começar, por meio também de uma aliança, porque o cristianismo ele não está separado do judaísmo, os dois estão em continuidade. Deus encarnou no povo judeu. E outra questão que você colocou, Deus estaria se ocultando. Mas como eu já disse, nós temos esses 4 tipos de revelações. Como que você conseguiria argumentar que Deus está se ocultando, pelo menos na revelação da consciência, na revelação natural? Como que Deus estaria se ocultando nesse sentido? Porque quando a gente contextualiza, que é o tema da nossa discussão geral, no Deus cristão, 70% da população mundial não comprou essa ideia. 70% acabou aderindo a outras religiões ou é uma população agnóstica, ateia. Então, Porque é mais fácil. O Deus cristão é um dos únicos deuses que exige realmente uma transformação de vida. A maior parte dos outros deuses, você pode segui-lo e continuar a fazer o que você gosta, no sentido de coisas erradas, né? Jesus não proíbe você de se divertir, nem de fazer algo que você gosta. Mas Jesus te proíbe, por exemplo, de dormir com várias pessoas. Jesus te proíbe de comer desordenadamente. Jesus vai exigir aí de você que você perdoe o seu inimigo, algo que para nossa alma ególatra e egoísta soa como absurdo. Como assim perdoar o meu inimigo? Então, a maior parte das pessoas conhecem o Deus cristão, Jesus Cristo, e o rejeitam especificamente por esse motivo, porque o caminho é estreito, a porta é estreita. Não é uma religião fácil. Embora alguns pastores, algumas placas de igreja tenham transformado o cristianismo numa religião fácil, o cristianismo não é, entendeu? em grande medida, talvez a grande maioria da população, sim, se converteria ao cristianismo, ficaria claro para elas que existe Deus e é esse Deus das Escrituras. Ou não, talvez ele pudesse também corrigir algumas coisinhas. Gente, teve gente que pegou a mensagem de forma equivocada, esse negócio. Deus corrige, a própria Bíblia corrige. Deus não quer instalar uma teocracia. Se ele quisesse, ele poderia. Deus poderia instalar uma teocracia tranquilamente. O que é uma teocracia? É um estado onde Deus manda em tudo, né? Se Deus quisesse fazer uma teocracia, ele faria. Mas não é a vontade de Deus fazer uma teocracia. Deus quer fazer uma teocracia no milênio, né? Quer não, vai fazer uma teocracia no milênio, não agora. Então, ele tá procurando evidências que Deus existe na situação de tipo assim, Deus não se revelou como eu queria. Eu queria que Deus se revelasse assim. Então, logo Deus não se revelou assim, então Deus não existe. Não faz sentido, né? Se fosse pra ser assim, então meu pai, a minha mãe não fez o que eu queria, logo, o meu pai não é bom, minha mãe não é boa. Não foram verdadeiros pais. Não, as regras são do dono do jogo.
Deus criou tudo, as regras são dele. Ele escolheu se revelar pela Bíblia, ele escolheu não ficar vindo aqui toda hora, ficar dando explicação. Ok, é como ele quis, entendeu? Porque se Deus aparecesse no céu ali agora e falasse, obviamente que todo mundo ia crer. Mas ele não quis trabalhar assim. Ele quis usar a igreja, ele quis fazer dessa forma. E, ok, quem somos nós para questionar? Que direito eu tenho de questionar? Na minha visão, eu como um mero mortal, tenho direito nenhum. Isso aqui de um homem que se deita com outro vai ser executado. Não, gente, não era isso não, pelo amor de Deus. Então talvez ele até... Não, era isso sim. Era isso sim. O homem que se deita com outro homem seria executado. Era assim, Israel, cara, e ponto final. Hoje, não vivemos como o povo de Israel, porque a revelação divina foi a todos os povos e culturas. Mas a cultura que Deus instituiu, o povo que Deus escolheu, era assim que funcionava. Dormiu com outro homem, era pena capital de morte. Ué, não era assim não? Era assim que era, pô. Tá escrito lá, colega. A gente tem outros motivos para entender porque o cristianismo é a religião mais popular hoje em dia. Eu não vejo que é uma revelação de Deus para nós. Eu vejo que houve uma vantagem em termos daquela religião que estava ali, no nosso caso, né, entre os portugueses que colonizaram o Brasil e, consequentemente, a gente... Qual vantagem o cristianismo teve diante do hinduísmo, diante do islamismo? Qual vantagem o cristianismo teve? Comenta aí. Qual vantagem o cristianismo teve? Quando a gente estuda a história, a gente costuma pensar que as pessoas eram como nós hoje. Talvez não tivessem visto um smartphone, talvez não tivessem visto uma dipirona, mas elas não eram tão burras assim. As pessoas creem por causa de evidências. Não é porque tem uma meia dúzia de cristão que acredita em tudo que um pastor fala, tudo que um rabino fala, que todo cristão é assim. O cristianismo é a religião mais forte por causa de evidência. Não há outro motivo para o cristianismo ser tão forte como é. É evidência. Tanto que o Islã vem trabalhando há anos para ganhar do cristianismo e não ganha. Não tem como ganhar. Até mesmo nos países onde é crime ser cristão, tem cristãos lá por causa das evidências. Evidências tanto históricas, arqueológicas, quanto evidências espirituais. O Senhor testifica no nosso espírito que ele é real. Nós lemos a palavra e temos uma testificação que aquela palavra é real. Tudo isso conta. Não é por causa de meia dúzia de coincidências que aconteceram no passado ou porque o povo era burro e foi enganado. Não, cara. Não existe isso. Ninguém segue algo e dá a vida por algo que não há evidência nisso, entendeu? Aqui, por exemplo, a gente estaria discutindo a existência do Deus muçulmano, do Islã. Ou então, se fosse na Índia, a gente estaria discutindo a existência das... Não, na Turquia você não estaria discutindo a existência de Alá. Na Turquia, se você questionar a existência de Alá, vão matar você. Fuzilado num paredão, você e toda a sua família, tá bom? É bom pontuar essa diferença, né? As divindades, as milhares, talvez, de divindades hindus. Então, eu acho que a mensagem não foi assim tão eficaz e quando a gente se coloca para se comunicar, não é o que a gente espera que deveria acontecer caso Deus, sendo sumamente bom, onisciente, sabendo que a gente quer essa mensagem, a gente quer uma relação íntima, aconteceria. As coisas não acontecem, sabe? Então, para mim, isso não é compatível com a existência desse Deus amoroso que está aberto para se comunicar com a gente. Ele se faria presente de uma maneira mais inequívoca para a população mundial. Sim. Quando você fala sobre a questão do colonialismo, claro, com certeza, absolutamente, Deus não é a favor da escravidão e eu também não sou a favor da escravidão. Meu Deus do céu, que loucura é essa? Gente. Não, ó, os ateus não quebraram o negócio. A galera lá que discutiu com o Pablo Marçal não quebrou o negócio, cara. Aí vem os cristãos e faz um negócio desse, meu Deus. Cara, eu acho muito simples. Deus, ele não se esconde. Eu acho que Deus, ele tá na natureza. Deus, ele tá em mim. Deus, ele tá até em você que não acredita em Deus. O fato da gente tá respirando... Não, Deus não tá em quem não acredita nele. Para com esse discurso de tentar ser politicamente correto e polidinho, cara. Vê bem, presta bem atenção. Se você não foge do mal, se você não ama seu próximo, se você não ama a Deus, se você não tenta obedecê-lo, se você não crê em Jesus Cristo, Deus não mora em você. Você é casa de demônios. Tem que se arrepender e passar por um processo de libertação, ok? Não tem como Deus morar onde habita o pecado, tá? Até mesmo os demônios creem. Até os demônios são crentes. Como que Deus vai morar num não descrente? Para com esses discursos para tentar ser bonitinho e politicamente correto. Isso não existe. O fato da gente estar conversando, pensar, tem um criador atrás disso tudo. Então a mesma coisa se eu falasse pra você, cara, o criador desse relógio não existe.
porque eu não tô vendo ele. Mas tá aqui a prova. O ser humano é a maior prova da existência de Deus. Não adianta eu pegar aqui argumento científico, falar coisas bonitas, mas aqui eu tô vendo pra você. Eu tô vendo você, a criação de Deus. Mas eu poderia dizer que a gente está numa realidade simulada e tem alienígenas superpoderosos que criaram isso tudo e dizer que estamos aqui conversando sobre alienígenas, se estivéssemos, tá? Supostamente, e dizer que isso é prova de que eles existem e tudo. Me dá as evidências. As evidências que Deus existem são todas as culturas que já existiram até hoje criam em um Deus. A Bíblia tem mais de 60 mil referências cruzadas, escritas em 3 idiomas, em 3 continentes diferentes, por mais de 40 autores, e se conectam perfeitamente contando a mesma história. Do Velho para o Novo Testamento, 312 profecias foram cumpridas em cima da figura de Jesus Cristo. Agora me dá uma evidência equivalente da existência de aliens, de que o nosso universo foi criado por aliens e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Me dá essa evidência aí, Daniel Gontijo. Se você conseguir, ok, cala minha boca. Entende? E outra coisa, a gente encontra versões tão distintas dessas divindades em diferentes religiões, como eu estou argumentando. Só que a gente tá falando do Deus cristão, correto? Cristão. Você tá debatendo com 30 cristãos. Isso. Então, a Bíblia fala, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Se você sai lá fora, você vê o céu, tá lá a maior obra de Deus. O ser humano, a natureza, a chuva que caiu ontem em São Paulo, o vento que quase derrubou as casas de São Paulo, tudo é obra de Deus. Não adianta eu ficar usando o argumento aqui, porque Deus... Não, Deus ele se revela na natureza, ele se revela em mim, se revela em você. Os alienígenas superpoderosos também. O meu coração batendo, ele se revela através do meu coração. Tá, cadê as evidências do alienígena superpoderoso, Daniel? Batendo. Caramba, mano, o pessoal tá mais despreparado do que eu esperava. Eu esperava despreparação, mas pelo menos alguns argumentos, né? Mas a argumentação aí tá nível trash. Tá triste o negócio, hein? O segundo tema é um Deus amoroso não permitiria o mal. Fala um lá pra você ver. O que você falaria para uma criança que sofreu mal, que sofreu um abuso? Nossa, uma criança que sofreu abuso, eu tentaria, se fosse meu filho ou minha filha, por exemplo... Uma criança. Sim, eu tentaria protegê-la de todo modo, tentaria ensiná-la que existem pessoas que fazem maldades por aí, levaria ela a um bom psicólogo para poder fazer um acompanhamento e, obviamente, chamaria a polícia para a pessoa que fez essa atrocidade. Eu tenho para te falar que, assim, como você disse, se um Deus é amoroso, ele não permite o mal. Você está falando com uma mulher de 51 anos que sofreu um abuso, com 11 anos de idade. Que entende hoje muita coisa que acontece, você acha que assim, o porquê foi comigo, o porquê o mal existe. E eu tenho uma coisa para te dizer. Eu procurei terapia. Eu procurei ajuda, mas tem ferida que é na alma. E foi em Deus que eu encontrei. Então, eu poderia estar falando aqui, historicamente, outras coisas, mas eu estou te falando do meu testemunho. Sim. E eu consegui, através de Deus, a sobreviver. Eu vou te falar, Daniel, não é fácil. Principalmente quando eu estou trabalhando, eu me deparo com uma criança, mais uma vez vítima de abuso. Eu trabalho como enfermeira e eu já vi as desesperanças nos olhares de várias pessoas, de familiares. Pessoas que não sobreviveram. E eu falo que, assim, eu sobrevivi. E a hora que eu achei que eu estava escondida e que ninguém me via, ele me viu. Então, ele não permite o mal. São as pessoas que fazem o mal. É difícil, é desafiador. É muita coragem para estar aqui falando para você. Com certeza. Eu acredito que eu só tô muito aqui por ele, eu vivo por ele e eu creio que ele, assim, determina todas as coisas. Eu agradeço pela oportunidade, pelo testemunho que eu tô te dando. Sim. E eu sei que milhares de pessoas podem ter desistido de viver. Sim. Eu cheguei a quase tirar minha vida por não ter perspectiva, mas foi nele que me resgatou. Eu Entende? sinto muito pelo que você viveu e eu não nego que a fé em Deus, o contato com uma religião pode ajudar muita gente. É o clássico argumento. A religião ela faz bem. Eu entendo quem crê em Deus porque as pessoas, elas precisam de algo para se sentir melhor. O mesmo argumento daquela moça que eu discuti lá no TikTok, lá, a Isadora. O mesmo argumento. Não, isso aí que você está dizendo que aconteceu na sua vida, não é que Deus existe, é que tipo assim, é que você é um pobre coitado. A religião, ela vai te ajudar porque você precisa de algo para se escorar, para não se matar. Nossa, cara, na moral.
Uau! Eu faço pesquisa na área de psicologia da religião, então eu entendo que pode ter um impacto positivo sobre a saúde mental para muita gente, mas não é para todo mundo. Tem pessoas que passam por situações como a sua ou outras que acabam não encontrando o conforto que você encontrou. Isso é muito triste porque um pai ou uma mãe do lado de um filho que passa, ou uma filha, por uma... Do mesmo jeito que tem um monte de pessoas que tomam remédios antidepressivos e não faz efeito pra elas. Não ajuda elas em nada. Normal. O que funciona pra mim pode não funcionar pra você. Não é verdade? Situação de abuso ou qualquer outro tipo de crime, de coisa horrível, estaria por ali mesmo pra consolar, pra ensinar, pra dar um apoio ou pra fazer justiça também. Mas infelizmente não é o mesmo destino de todo mundo que passa por uma dor como a sua. Infelizmente muitas pessoas acabam continuando desamparadas e até colocando fim à própria vida, não encontrando na religião a solução que ainda bem você encontrou. Mas eu entendo o seu ponto e é um ponto forte, no sentido de ser útil, de ser importante para muita gente a espiritualidade, a fé em Deus. Eu não nego isso, tá? É muito importante. Porque Olha como é importante a espiritualidade. Olha como você é uma pobre coitada que precisa crer num Deus. Olha como essas pessoas, elas são pobres coitadas. Elas precisam acreditar em algo maior para ter um propósito. Mas eu não. Eu sou mais forte. Eu não preciso. escutar isso Ainda bem que crente não pode eu xingar. respeito, né, o que você tá me dizendo. Tiraram a veinha. Tadinha da senhora. Obrigado. O testemunho dela foi até legal. Foi até legal. Esse é pregador. Tem cara de pregador esse aí, hein? Trapaceou. Aí não vale. Sou estudante de filosofia. Ah, que legal, cara. Inclusive, quero até agradecer pelo convite que eu recebi de um professor que me indicou pra cá, né? Que massa. Bom, é interessante, inclusive, a gente ponderar a questão do que de fato se trata o mal, né? Boa. Normalmente nós costumamos relacionar o mal estabelecendo, por exemplo, um status ontológico ao mal, que eu acho que inclusive é um problema a ser tratado. Eu acredito que o mal deve ser interpretado a partir, né, de uma interpretação feita de Agostinho, em que o mal é uma privação de bem. Essa privação de bem consiste, né, na liberdade humana. Por exemplo, nós temos ao longo da nossa vida inúmeros... O mal é uma privação de bem? O que vocês acham, chat? É isso mesmo? Eu confesso que eu não consigo gostar desse argumento, que o mal é uma privação de bem. Eu acho genial que Schopenhauer diz, né, que o que nós chamamos de felicidade nada mais é do que um espaço de tempo entre uma tristeza e outra. Mas sobre o mal ser a ausência do bem, já me falaram isso na live de perguntas e respostas, eu fiquei tipo... Não sei, eu tenho dificuldade de engolir isso. Eu acho que o mal, ele é o oposto do bem. Eu acho que o mal é você desejar ou fazer algo que vai prejudicar alguém, né? Não é só a ausência do bem. A ausência do bem pode ser um estado neutro. Tem dia que eu não tô nem bem nem mal. E aí? Tem dia que eu não tô nem bem nem mal. E ok, tô de boa. Não faz tanta diferença pra mim assim. Tô só vivendo. Agora, o que você prefere? Um dia que você não tá bem nem mal, tá de boa? Ou um dia com diarreia? O dia com diarreia é mal. Um dia com gripe. O dia com gripe é mal. Então esse lance desse argumento, tipo, do bem ser a ausência do mal, cara, ou do mal ser a ausência do bem, eu não gosto desse argumento. Eu não gosto, vou ser sincero. Deus está na totalidade das coisas. Todas as coisas foram feitas por bem, né? Tanto que isso está explícito na própria narrativa do Gênesis, né? Deus fez todas as coisas e todas as coisas foram boas. Só que nós temos a questão da liberdade. E Deus, como perfeitamente bom, né? Ele permite o homem a ter a sua escolha. Eu entendo o seu argumento. É interessante, as pessoas podem fazer escolhas egoístas, ruins, de forma a prejudicar terceiros. O problema, de acordo, por exemplo, com William Rowe, um filósofo, não sei se você o conhece, é que existe o mal ou o sofrimento desnecessário, inútil, injustificado. Por exemplo, E quem gera esse mal? Quem gera o mal injustificado? Não é o próprio homem? Aí alguém pode usar o argumento, mas um bebezinho que nasce com câncer. Cara, segundo a cosmovisão cristã, quem morre bebê vai direto pro céu. Não há prejuízo algum. Mas até mesmo as doenças, elas são frutos das nossas atitudes. A maior parte das vezes, doenças, esse tipo de coisa, são consequências de uma má alimentação, de uma vida desregrada, são fatores genéticos que não são criação de Deus.
a humanidade vem fazendo besteira com ela mesma e com o planeta há milênios, até que chegamos ao ponto que chegamos. Então, vamos culpar Deus por todos os males? Então, se Deus existe, todo mal a partir de agora é culpa de Deus? Parece que é isso que ele está propondo, né? Uma doença que acomete um recém-nascido e ele acaba com poucos dias de vida não estando mais entre nós. Que tipo de bondade, que tipo de justificativa maior existe, por exemplo, nesse tipo de dor de um recém-nascido que não suportou aquela doença e morreu com poucos dias? Existe também vários tipos que ele ia de falar do dor, de recém-nascido. sofrimento no reino animal. Imagine um cervo que acaba ficando preso durante um incêndio florestal e fica por 10, 12 horas agonizando de dor até morrer. Então você encontra muito sofrimento que não se justifica quando a gente pensa nessa ideia de um Deus benevolente, todo-poderoso, que poderia evitar esses tipos de sofrimento desnecessários, até mesmo desastres naturais. Tá, Deus pode evitar todo o mal do mundo e não evita, logo ele é mal, né? Esse é o problema lá do paradoxo de Epicuro, né? A galera lá do paradoxo de Epicuro ama usar essa argumentação aí. Deus não evita que o mal aconteça, logo Deus concorda com o mal, Deus é mal. Isso não faz sentido, tá? Porque Deus, ele interfere na nossa vida até onde ele quer. Se Deus é o dono de tudo, ele interfere até onde ele quer. Tem coisas onde Deus não vai interferir. E tem coisas onde Deus vai interferir. A própria ciência, ela tem algo que eles chamam da teoria do caos, né? Que é aquele filme Efeito Borboleta. Ele é bem antigo, esse filme. Acho que vocês não vão lembrar. Ele é baseado nisso. O que é a teoria do caos, o efeito borboleta? É que uma mínima atitude, ela vai desencadeando uma cadeia de eventos que chega a acontecer uma tragédia. Então, a teoria começa no bater das asas de uma borboleta, pode chegar a desencadear um terremoto do outro lado do planeta. Seria a teoria do caos. Deus, ele sabe de tudo. Então Deus é capaz de prever movimentos de maneira que a gente não prevê. Então, às vezes, o cervo agonizando numa floresta vai impedir uma outra desgraça maior ou vai gerar um bem maior. Às vezes, uma pessoa que nasce doente, igual a Madriele nasceu doente, né, Madriele? Às vezes vai gerar um bem maior, tem uma causa, tem um propósito na sua vida, que se você tivesse nascido sem essa doença, seria pior. Então, não temos como prever. Nós, como pessoas limitadas, como seres humanos limitados, não conseguimos entender a perfeição de Deus. Se ele é o dono da criação, é ele quem rege tudo. Eu não vou conseguir entender da forma que ele entende. Então é uma baita arrogância eu querer me colocar no lugar de tipo assim, Deus não moveu essa garrafa aqui pro lado, então Deus não existe, ou Deus é mau. Deus permitiu que meu pai morresse, então Deus é mau, Deus não me ama. Isso é muita arrogância. Eu não sou dono de nada, eu mal e vou viver 80 anos aqui na Terra. Quem sou eu para questionar alguma coisa, para afirmar alguma coisa, para tentar prever alguma coisa? Eu posso tentar prever, tentar viver com a sabedoria que Deus me confiou, mas pautado na minha limitação. Então o meu intelecto tem que entender a minha limitação. Eu nasci há X anos e vou morrer daqui mais ou menos X anos. É dentro disso que eu vou pautar a minha verdade. Eu não posso pautar a minha verdade fora da minha realidade, fora da minha compreensão, porque senão eu vou estar sempre num campo de ideias, entende? E a religião, de fato, ela está num campo da ideia, mas o ateu, ele vende que não está. Então o ateu não poderia questionar esse tipo de coisa. Você não crê só no que está aqui? O que está aqui é isso. Daqui 100 anos você não estará mais aqui. Dentro do seu conhecimento até agora e dos próximos 100 anos, faz sentido você questionar o câncer de uma criança, dando aos fatos de que você não faz a mínima ideia de como essa criança veio a existir, não faz a mínima ideia de para onde essa criança vai quando morrer? Então faz sentido questionar. Isso afeta a sua vida em quê? Você influenciou essa criança em quê? Então não faz sentido. Então, assim, do ateu é muita vontade de tentar provar que Deus não existe e pouca vontade de explicar o porquê existimos. De colocar uma ideia melhor do que Deus. Tudo bem, então coloque uma ideia melhor do que Deus para o mal do mundo. O mal existe no mundo, então Deus não existe, tá? Então coloque uma ideia que explique o mal. Não consegue. Então ele só quer desbancar Deus, mas explicar a origem do que está ao nosso redor, ele não explica. Não tem nenhuma explicação melhor que Deus. E eu não tô fazendo aqui também a teoria das lacunas, ok? Que o pessoal fala, se tem uma lacuna ali, logo é Deus. Não é o que eu tô fazendo aqui. O que eu tô mostrando aqui, o ateu, ele não tem uma ideia melhor sobre as coisas que ele mesmo questiona. Isso não faz sentido, entendeu?
Entendeu? Faz sentido, cara. É como uma formiga querer questionar por que eu chutei o formigueiro. Eu chutei porque simplesmente eu sou maior, o meu pé é maior e eu quis. Deus, por que o Senhor permitiu o mal no mundo? O Senhor é mal? E nunca vai entender, cara. A formiga é mais fácil a formiga entender por que eu chutei o formigueiro dela do que eu entender porque Deus permite o mal no mundo. Eu não vou entender. Porque a minha vida é limitada, eu sou um ser limitado e eu sou infinitamente menor do que uma formiga diante de um ser humano quando estou diante de Deus. E aí, Deus. Débora, o que você acha desse tema da existência do mal, do sofrimento desnecessário? Você acha que isso é compatível com a existência de um Deus todo-poderoso, onisciente, sumamente bom? Eu acredito que a gente tem que ir para um outro lado de interpretação. Eu acho que ela vai viajar no argumento. Posso estar julgando. Vamos ver se eu tô errado. Eu espero estar errado. Mas geralmente quem vem com esse papo vai viajar no argumento. Se eu não considerar um campo prévio de informações, inclusive da família que está recebendo esse ser, a gente acaba caindo no loop sem sentido. Faz sentido? No sentido de a gente não ter uma resposta que dê sentido àquele sofrimento, a gente fica, por quê? Parece injusto que isso tenha acontecido logo comigo ou com a minha família. Seria Também, essa busca de uma resposta e... E também da falta de humildade de achar que assuntos tão profundos vão ser descobertos e perceptíveis para consciências como nós ainda temos hoje na Terra. Nós temos, então, uma limitação intelectual para entender essas grandes questões morais. Não racional como acaba sendo trazido nos campos da... Morais, não. Questões morais a gente consegue compreender. A gente não pega a mão de alguém e põe no fogo porque a gente sabe que vai doer na pessoa. Não gosta de dor, a pessoa também não gosta de dor. E isso a gente compreende. Questões morais a gente compreende. O que a gente não compreende são questões morais vindas de Deus. Questões filosóficas vindas de Deus. A moral de Deus é incompreensível, entendeu? Mas questões morais no geral a gente compreende numa boa. Quer dizer, quando Cristo veio aqui, no meu ponto de vista, e começou esse trabalho de ascensão da nossa consciência de novo, já que quando ele chegou e encarnou o Código Cristo, Jesus, que se fez Cristo aqui na Terra, e encarnou o Código... Código Cristo, moça, pelo amor de Deus, abre a Bíblia, velho. Não, na moral, ninguém abriu a Bíblia até agora. Código Cristo, abre a Bíblia, moça, pelo amor de Deus, velho. Aí ele extrapolou. Cristo, abre a Bíblia, moça, pelo amor de Deus, velho. Não, eu fico doido com um negócio desse. Fico maluco. Não é pra ficar doido um negócio desse, pô. Código Cristo, senhora. Código Cristo parece nome de filme. Código Cristo, pô. Você tá de brincadeira, minha irmã. Tá de brincadeira. Código Cristo, pessoal. Vê se pode um negócio desse. Ninguém abriu Bíblia, ninguém deu um argumento convincente, ninguém perguntou por que ele não crê. Seria uma boa, né? Se bem que os temas já vêm pré-definidos, né? Não vou julgar também todos os caras aí, todos os cristãos que estão aí. Os temas já vêm pré-definidos, mas, poxa, nem um versículozinho até agora. Nós já estamos aqui, em 29 minutos de vídeo e nenhum versículo. Complicado. Para um tema adjacente que tem alguma relação, a gente pode falar sobre milagres depois, por exemplo, e experiências anômalas. E eu já tive, experiências anômalas. A minha bisavó já apareceu para mim depois que ela morreu, por exemplo. Eu já me vi deitado na minha cama enquanto eu meditava. Só que estudando psicologia, posteriormente neurociências, eu encontrei explicações alternativas para essas experiências incríveis que muitos acabam interpretando como milagrosas, sobrenaturais e assim por... Neurociência explicar você estar fora do corpo. A mente, o cérebro, fica aqui dentro do crânio, ó o barulho. Fica aqui dentro. Explicar você se ver por fora. Faz sentido isso aí pra você? Pra mim isso não faz o menor sentido. Meu cérebro tá aqui dentro, minha consciência tá aqui dentro, ó. Se eu me ver de fora, isso não tem influência do meu cérebro, isso tem que ter influência de outra coisa. Seja meu espírito, minha alma, mas neurociência, meus neurônios, não faz sentido. Acredito que é muito difícil trazer uma prova que talvez seja irrefutável pra você, porque isso mesmo seria contraditório ao princípio da fé. A fé, eu acredito que ela vem justamente com a finalidade de preencher essa lacuna que o conhecimento ele não consegue alcançar, e talvez seja uma resposta que, independentemente de você ser ateu ou cristão, a gente não vai ter até o fim da nossa existência. E nem por isso a gente deva deixar de filosofar a respeito dessa situação. Que legal, e parabéns pela honestidade intelectual. Tem questões que são difíceis mesmo. Fraco. Bíblia não é a palavra de Deus. Esse tema eu gosto, hein? Vamos ver. Por favor, não me decepciona, galera. Deem bons argumentos. Tudo bem. Essa moça tava no debate com o Marçal, não tava? Tava de verde escuro no debate com o Marçal ou eu tô maluco? Se não foi com o Marçal, foi com outro. Mas eu vi ela em outro desses aí. Esses 30, 1 versus 30.
Prazer, como é que você chama mesmo? Tamis, me chamo Tamis. Tamis. Isso. Prazer. Daniel, gostaria de começar te ouvindo. Por que a Bíblia não é a palavra de Deus? Eu acho que tem vários caminhos pra... Ó, interessante. Pela primeira vez ela fez o que eu falei, ó. Ela perguntou pra ele o que ele acha, por que ele pensa assim. É isso, esse é o ponto. Perguntar por que ele pensa assim. Agora sim, vamos ver, hein? Vamos ver. Pra gente pensar sobre isso. Por exemplo, no meu canal, eu já recebi vários historiadores do cristianismo que explicam como as escrituras foram corrompidas ao longo do tempo, como várias passagens que estão presentes ali não estavam provavelmente nos originais, então houve muitas deturpações textuais a ponto de, por exemplo, Bart Ehrman, um crítico textual, ter tido a sua fé balançada. Poxa, eu não posso confiar mais nas escrituras porque, no final das contas, eu não sei o que os autores escreveram originalmente. Mas tem um aspecto que eu acho ainda mais importante do que esse, é que na Bíblia a gente encontra muito sangue. Tem muitos comandos divinos, para usar uma expressão do filósofo Wesley Morriston, para, por exemplo, que o povo de Israel cometesse genocídio, matasse os amalequitas, por exemplo, os cananeus, incluindo crianças. Então, quando a gente vê esses tipos de coisa, ou os homossexuais que deveriam ser executados, é tanta coisa triste que a gente encontra ali. Tudo bem que tem as coisas legais também, mas as coisas tristes e deploráveis, às vezes alguns rastros de machismo também podem ser encontrados ali. Machismo, Daniel Gontijo. Ai, velho. Senhor, me dá sabedoria pra não perder todas as minhas contas, pai. Falando o que eu quero falar agora. Que machismo, mano. Quem lê a Bíblia e encontra machismo na Bíblia, velho, tá precisando de reposição hormonal. Na boa. Pra pegar leve. Deus legitimando a escravidão, que, cara, se Deus fosse sumamente bom, ele passaria esses tipos de comandos, ele legitimaria tanto ódio assim. Entendi. Não parece compatível. Essa é uma questão válida. Essa é uma questão válida e muito interessante sobre a escravidão. Amós 2:5 mostra que Deus nunca foi a favor da escravidão. A questão da escravidão ali, já vou explicar antes, não sei o que a moça vai explicar, mas já vou explicar antes. A questão da escravidão ali foi a mesma coisa da bigamia, da poligamia. Deus tolerou esse pecado porque a humanidade não ia mudar. Se Deus fosse condenar e fosse matar todo mundo que escravizava, Deus ia ter que fazer um novo dilúvio, entendeu? Então, Deus permitiu. E aí ele pôs regras pro pessoal não passar do limite. Mas ele permitiu a escravidão por causa disso, da mesma forma que ele permitiu a poligamia. Mas em Amós ele diz que ele odeia quem faz isso, quem escraviza. Ele odeia. Deus não aprova esse pecado, do mesmo jeito que Deus odeia o adultério, odeia o sexo desordenado, a fornicação, mas ele permitiu que o rei Davi, Salomão e vários outros tivessem várias esposas, para não ter que matá-los, né? Então é isso. Deus, ele é tão amor, Deus, ele é tão bom que ele tem que tolerar as nossas idiotices. Só por isso que a escravidão existe na Bíblia e que ela é regularizada. Bom, vamos lá. O primeiro erro do cristão é entender que a Bíblia é só um livro de regras e práticas da fé. A Bíblia ela também é uma contação da história, ela também é uma narrativa. E muitos desses episódios que a gente vê de sangue, de guerras, de tomada de territórios, são episódios que a gente vê no curso da história não só relacionado ao povo bíblico. Isso está relacionado com a cultura inserida em si. E naquela época, para uma nação crescer, para uma nação prosperar, infelizmente ela tinha que recorrer a invasões, a guerras, a saques, enfim. Então a gente vê um relatório, uma revelação progressiva das escrituras que envolve a cultura. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho interessante, realmente tem críticas textuais e críticas textuais bem contundentes. Quando eu estava no seminário, teve umas que também me fez balançar. Sim. Mas quando você vai estudar sobre a crítica textual, nenhuma delas, tem mais de 5.000 críticas textuais, nenhuma delas interfere na essência da doutrina em si. Então você pode pegar qualquer logia de dentro da teologia, nenhuma delas é mudada ou arrastada por uma crítica textual. A gente tem várias interpretações de um único texto e a gente pode fazer discussões teológicas em volta disso e tudo bem. Mas essas interpretações, elas não necessariamente provém dessas críticas textuais. Eu fico muito feliz que você não trouxe aquele argumento. Não, porque a Bíblia foi escrita por homens. Realmente, a Bíblia foi escrita por homens. Em várias tradições, enfim, escritos, passados por escritos e tudo mais. Então, pensando nisso, houve modificação? Com certeza, claro que houve. Isso é provado cientificamente que houve. Mas não houve modificação da doutrina. E é interessante porque são
muitos homens, muitos anos Sim, passaram sim. e ela permanece viva, ela permanece atual, ela permanece Caraca. eficaz nas coisas boas. É claro que a gente Teve que passar 37 minutos pra gente ouvir um bom argumento, mano. Você é louco. não vai sair invadindo o território alheio e saqueando o território alheio. Isso é fato, nem apedrejando o homossexual. Mas se a gente for interpretar de Correto. acordo com a nossa cultura hoje, de acordo com a nossa realidade hoje, ela vive eficaz. Interessante você ter trazido esse ponto, porque eu nem tinha me lembrado desse argumento. Realmente, várias narrativas bíblicas foram herdadas de outras tradições. A própria narrativa sobre o dilúvio, que não seria original dos israelitas, por exemplo. Tem vários tipos de narrativas sobre dilúvio, mas eu aprendi isso recentemente com um historiador, que existem Dilúvio, muitas... Jonas também. várias influências sobre céu e inferno, sobre reencarnação. O cristianismo não propôs tantas coisas originais assim. Não estou desmerecendo as coisas legais do cristianismo, porque eu sei que existem, por exemplo, amar o próximo, tem coisas bacanas ali, mas não quer dizer que seja original. A gente encontra vários comandos amorosos assim no hinduísmo, que talvez seja a religião mais antiga do mundo ainda existente. Isso a teologia chama de graça comum. Graça comum. Como criações de Deus, como imagem e semelhança de Deus, Deus passou atributos Deus tem atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis que ele passou pro homem. E isso é todo homem, seja o hindu, seja o japonês, Finalmente seja o alguém índio, preparada, seja o né? brasileiro, seja o estuprador. Ele tem aspectos que a graça comum se manifesta nele. Legal. Agora, eu queria voltar num ponto que você trouxe, que eu Vamos lá. achei bem interessante e ao mesmo tempo problemático. Você disse assim, a gente fica com as partes boas e deixa pra trás Não, as não. partes ruins, não é assim, não? Não, a gente não tira as partes ruins de forma alguma, a gente entende elas. Aham. Mas como é que você interessante. diferencia aquilo que fazia sentido lá atrás e o que a gente tem que aplicar agora? Por exemplo, a questão da homofobia, que infelizmente a gente vê mais entre os cristãos por conta de passagens bíblicas no Antigo e no Novo Testamentos. Machismo, homofobia. Nossa, mano, ele tá quase mandando a tríade. A tríade. Só falta ele falar fascismo. Pronto. É a tríade do imbecil 2025. Para de falar bobagem, que cara. legitimam esse tipo, pelo menos, se não tratar mal, pelo menos a ideia de que a pessoa está em pecado, que já é muito ruim, porque os LGBT sofrem muito com a ideia de que eles estão fazendo algo abominável aos olhos de Deus. Isso é muito triste. Porque estão, amigo. Qual o problema? Se você não crê em Deus, ok, segue sua vida. Se você crê em Deus, mude de vida. Eu tive que parar de fazer coisas que eu fazia também que eram abomináveis. E tá tudo certo. A Bíblia diz que muitas coisas são abomináveis, não só a homossexualidade. Triste. Posso dar um exemplo mais Como real? é que você diferencia, então, por que a questão da sexualidade, quando a gente pensa nos LGBTs, não foi deixada para trás, gente? Não, isso aí é de outro tempo, agora a gente tem que ter um olhar mais amoroso e Deus não é mais LGBT-fóbico. Perfeito, entender. LGBT-fóbico. Vou surtar. Não dá, galera. É muita ideologização, é muita palestrinha doutrinária do... A discussão do Deus. LGBT, não tem problema nenhum Tá. com isso. Mas a gente vê no curso da Palavra de Deus que algumas regras, algumas normas foram instituídas para que a humanidade como é que eu vou dizer? Para que a humanidade crescesse, para que a humanidade tivesse êxito no seu crescimento. E eu creio que a relação sexual entre homem e homem, mulher com mulher, não é a imagem da família que é a imagem da Trindade que Deus criou para ser. Esse é um ponto. Agora, pensando no tirar o que é bom e colocar o que é mal, tirar o que é mal e colocar o que é bom, deixa eu dar um exemplo mais real. Por exemplo, no Antigo Testamento a gente vê que as mulheres que eram surpreendidas em adultérios deveriam ser apedrejadas, certo? Isso é péssimo. Ninguém tem que ser morto porque tá em adultério ou tá em pecado. Tendo no Novo Testamento, eu sou dispensacionalista, então eu creio numa nova dispensação. Quando a gente vê isso acontecendo no Novo Testamento, o que Jesus faz? Jesus pega uma pedra e taca naquela mulher? Não, ele não pega uma pedra e taca naquela mulher. Ele começa a escrever no chão ali, aí cada um tem uma interpretação, tá escrevendo os pecados. Porque Jesus encarna o caráter completo de Deus. Qual é o caráter completo de Deus? Justiça, juízo, amor e misericórdia. Jesus encara o caráter completo. Então, Jesus não coloca o juízo sobre aquela mulher ali e coloca a misericórdia. Mas, para Judas, ele coloca o seu juízo. Aquele que eu molhar o pão no vinho e der-lhe na boca é o que há de me trair. Jesus vai lá na frente de todos os discípulos, molha o pão no vinho, dá na boca de Judas e fala, o que você tiver que fazer, faça logo. Mandou Judas direto, cara, sem misericórdia. Quando ele vira a mesa no templo, sem misericórdia, fez um chicote sem misericórdia.
misericórdia. Jesus é Deus, então ele encarna todas as faces de Deus. O Deus do Velho Testamento também, ao mesmo tempo que ele mandava exterminar nações inteiras no contexto de guerra, ele teve misericórdia de Davi, ele teve misericórdia de Raabe, que nem era do povo de Israel. É o mesmo Deus. Ele é juízo, amor, misericórdia, castigo, perdão, Deus de guerra, Deus de paz. É o mesmo Deus. O problema está quando você fica isolando partes do caráter de Deus para tentar manipular uma narrativa. Deus mandou matar homossexuais, Deus é LGBTfóbico, Deus mandou exterminar nações, Deus é genocida. Não, o mesmo Deus que condena os homossexuais à morte no Velho é o mesmo que diz no Novo Testamento que os eunucos podem castrar a si mesmos. O que é castrar a si mesmo? Você viver uma vida de celibato, rejeitar a relação sexual para servir a Deus. É o mesmo Deus, cara. E no Velho Testamento também havia perdão para o homossexual desde que ele não praticasse. É isso. Da mesma forma que Deus perdoa o homossexual que não pratica. Mas as pessoas querem ficar isolando partes do caráter de Deus para tentar montar um quebra-cabeça de um Deus falso que não existe, que existe só na cabeça delas, cara. Enfim, cada um pensa o que quiser nesse sentido. sentido. Que não tinha em João essa passagem aí nos originais. Não, mas João Sim. tem muita crítica textual envolvida. Nos originais, olha, temos um ateu confessando que a Bíblia tem originais mais antigos. A Bíblia não tem um manuscrito original. Os manuscritos mais antigos, de fato, não tem João, capítulo 8. E daí é bem interessante a gente estudar a crítica textual de João. Enfim, mas quando a gente vê, por exemplo, a mulher não sendo apedrejada nesse sentido, é Jesus mostrando que o que aconteceu no Velho Testamento estava muito mais ligado à ânsia do coração do homem do que do ensinamento do próprio Deus. Por exemplo, quando a gente vê uma mulher, e esse está nos 4 evangelhos, uma mulher entrando e quebrando um vidro de perfume nos pés de Cristo e secando com seus cabelos. Uma mulher não poderia acessar aquele lugar. Jamais ela poderia tocar num rabi, entende? E quando ele não rechaça aquela mulher, ele está mostrando que Deus entregou a lei para o homem para que o homem fosse abençoado pela lei. E não para que o homem fosse amaldiçoado ou cego pela lei. E o que o homem fez foi se cegar pela lei. Entende? Braba. E quando a gente pensa nas partes ruins da Bíblia, muitas delas eram narrativas. A gente vê isso em Juízes, muito no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é bem sangrento. A gente vê muito em Juízes. Mas todo o Antigo Testamento, ele aponta para as profecias do Cristo vindouro. E Cristo veio. Mas no Novo Testamento a gente também encontra, por exemplo, Paulo dizendo que os afeminados não herdarão o reino de Deus. Mas não que não serão apedrejados, né? Não que deveriam morrer ali pela sociedade. Com certeza. Mas é engraçado. Menos ruim por quê? Por que menos ruim? Você quer obrigar Deus a aceitar o que ele não aceita, Daniel Gontijo? Deus diz, eu não aceito homossexuais praticantes. Tem que renunciar à prática. Ponto. É Deus que falou, cara. E aí? Você quer obrigar Deus a aceitar o seu padrão do que é certo e errado? Deus, o Criador, tem que se dobrar ao padrão do Daniel Gontijo. Você tem a sua casa, certo? E você tem as suas regras na sua casa. Se porventura sua esposa ou seus filhos decidem viver aquém das suas regras, o que você faz? Esse argumento é ótimo. A gente conversa para entrar em acordo sobre que regras vão reger melhor o nosso lar, de forma que a gente maximize o bem-estar da nossa família. Mas eu não sei como maximizar o bem-estar. Por exemplo, Jesus teve a chance de dar um grande sermão contra a escravidão quando o centurião romano foi pedir que ele curasse o seu servo, o seu escravo. E em vez de fazer um sermão contra a escravidão, Jesus curou esse servo, esse escravo. É porque Jesus não quer acabar com a escravidão, cara. Não na terra. Por quê? Porque Jesus vai pregar contra a escravidão e sabe o que vai acontecer? Você e eu vamos continuar sendo maus, pecaminosos e talvez não escravizemos. Do mesmo jeito que Jesus disse, não traia. E aí o que o pastor vai lá e faz? O pastor não trai a mulher, mas bate nela, não dorme com ela, não dá os direitos dela, não paga as contas, faz tortura psicológica. Não adianta tentar resolver um problema assim. Jesus não veio para acabar com a escravidão de forma política, de forma com discurso. Ele veio vencer a morte. A partir do momento que o Espírito Santo desceu, que o sangue de Jesus foi no mundo espiritual capaz de rasgar o véu do templo e nos perdoar dos nossos pecados, agora quem está em Jesus não quer mais escravizar. Ele venceu a escravidão sem precisar dizer uma palavra. Porque quando ele estava ali, ele não queria acabar com a escravidão. Eu falei errado, não é que Jesus não quer acabar com a escravidão. Ele não queria ali naquele momento. Aquele momento
Portanto, Jesus não veio à Terra para acabar com a escravidão. Jesus veio à Terra para morrer por mim e por você, para criar uma igreja, para fundar uma igreja espiritual, um reino místico espiritual, um corpo que ia se estender ao longo de 2000 anos e salvar um monte de gente. E quem entrar nesse corpo não escraviza, não trai, não bate, não mata, sem precisar nem tocar nesses assuntos. Entendeu? Ah, por que Jesus não falou contra a pedofilia? Porque quem o seguir não será pedófilo. É tão óbvio! É tão óbvio! Meu Deus! Porque da mesma forma que fala escravos se submetam aos seus senhores, fala senhores respeitem os seus escravos. Então, assim, era uma estrutura econômica da época. Eu não tô dizendo que... O cristianismo conseguiu destruir a escravidão de dentro pra fora sem dar uma canetada. Essa é a verdade. Então, se Cristo chega e fala assim, ó, a partir de agora acabou a escravidão, o Império Romano tinha matado ele muito antes, ele não tinha nem conseguido terminar o ministério dele, entende? Então, quando a gente... Não acho que foi por isso que Jesus fez isso. Jesus não falou contra a escravidão, não foi pra não morrer, pra não acabar o ministério antes. Foi porque ele não quis mesmo, não era o propósito dele, não foi pra isso que ele veio. Deus não está interessado em mexer com a estrutura social e política do mundo. Isso já vai acontecer no milênio, ok? Deus está interessado em salvar almas e levar as pessoas até Ele, a fonte de vida eterna. Ponto. Tudo o que Jesus fez foi nessa intenção, direcionado nessa linha de raciocínio, ok? A gente olha pra Cristo, ele não veio aqui pra botar regra no mundo e dizer como o mundo... Boa, Luiz. Se fosse pra Jesus vir só pra pôr regra, ele mesmo teria escrito a Bíblia. Perfeito, irmão. Verdade. É isso. O diretor falou assim, olha, vocês decidem a dinâmica. Eu tô aqui, criei o ambiente, tô dando recurso. Agora a dinâmica vocês decidem. Porque ele quer autenticidade. E Deus é a mesma coisa. Deus não criou robôs. Ele não criou criaturas programadas pra seguir a palavra dele, assim, assado, o mestre mandou e a gente obedece. Ele quer autenticidade, porque a autenticidade é um atributo de Deus. Tudo bem, ele deu o livre-arbítrio e a liberdade... Você conhece esse termo? Não... Livre agência. Caraca, a mulher pensa igualzinho eu, mano. Um troféu pra essa moça. Traga um troféu pra essa moça agora. Até sobre a livre agência ela pensa igual eu. Legal. É o termo? Livre agência. Livre agência. Isso. Tá, eu confesso que eu não compreendo a diferença entre livre-arbítrio e é quando o homem tem a opção de escolha de ser salvo ou não ser salvo. Então, dentro da minha teologia, quem teve o livre-arbítrio foi Adão e Eva. A partir do momento que a humanidade foi corrompida, teve o pecado original, o homem já nasce com o coração inclinado ao mal. O que ele pode ter são as escolhas ali dentro do seu cotidiano. Então, não tô dizendo que todo homem só comete o mal. Tá. Então, dentro da livre-agência, ele tem a escolha de cometer o bem, que é o exemplo que o irmão deu aqui, de atropelar ou não atropelar, enfim. Mas todo homem já nasce com o coração inclinado ao mal, por isso já nasce condenado ao inferno, que é algo que eu acho que você não crê. Né? Não creio. Mas é interessante porque, mesmo que Deus tenha dado essa livre agência, ele poderia ter esclarecido que tem coisas boas e coisas ruins, coisas que ele espera de nós e outras que ele espera que a gente passe longe. Mas ele esclareceu. Infelizmente, na Bíblia, a gente não encontra coisas como não escravizarás. Só pra gente se manter Encontra sim. Amós, capítulo 2, versículo 5, chefe. Um exemplo. O que, pra mim... evidencia que a Bíblia... Eu vou ler. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Aqui Deus está falando de 2 pecados, né? No próximo versículo acho que vai falar do terceiro. Primeiro pecado, vende o justo por dinheiro, ou seja, escravidão, claramente. Deus está dizendo, eu vou castigar Israel porque Israel aderiu à escravidão, o que eu abomino, tá? E o outro ponto, o necessitado por um par de sapatos. Isso aqui está falando sobre escravizar alguém por dívidas. Naquela época era comum, quando alguém não pagava suas dívidas, você levava essa pessoa como escrava, ou filho, ou a filha dela, né? O necessitado. Então, esses 2 tipos de escravidão, Deus está sendo claro aqui pela boca de Amós, que Israel seria castigado por ter aderido a esses costumes, ok? A Bíblia fala contra a escravidão, sim, inclusive no Velho Testamento. A Bíblia é um livro datado de um povo que escreveu conforme as suas demandas, suas dificuldades de vida, seus desafios, suas esperanças. Suas personalidades. Suas personalidades, num contexto histórico, político, e que a gente está tentando transportar aquilo para os dias de hoje, e, infelizmente, muita coisa já não cabe.
E aí a gente fica tentando fazer a exegese pra, poxa, vamos tentar manter aqui o essencial pro cristianismo não ruir de vez. É por isso, não, ruim não. É por isso que Acabou o dispensacionalismo responde isso. E a progressão da revelação também. Não tô dizendo que a gente tem que atualizar a Bíblia, mas a gente precisa entender o contexto histórico daquele texto e o que a gente pode extrair de lição daquele texto no Antigo Testamento. O Novo Testamento é mais próximo de nós, então é mais fácil a gente fazer esse exercício. Mas entendendo a cultura, a dispensação de cada época, é necessário fazer esse exercício de olhar para o texto e entender o que de princípio está nascendo ali. E não tem princípio mal. Realmente, a Bíblia não diz não escravizarás, mas também não diz escravize e bata no seu escravo. Mas Amós diz que o povo vai ser castigado por escravizar. Então, tecnicamente, tem sim não escravizarás. Deus legitimou a Amós 2:6. punição. Obrigada, foi um prazer. Bom, obrigado. Muito bom. Não, essa merece palmas mesmo. Quarto tema, se o inferno existe, Deus é injusto. Prazer. Tudo bem, Como é que prazer. você chama? Charles. Charles. E o que você pensa sobre o inferno, esse sistema de salvação? Uns vão para o céu, outros para o inferno. Você acredita no limbo, em purgatório? Como é que é a sua visão? Que o inferno vai existir quando eu mesmo alimento esse inferno aonde eu estou presente. Eu posso fazer disso aqui um céu, como para sentar nessa cadeira, eu posso fazer disso aqui um inferno. E aí a gente se pergunta, quem vai ser o anjo ou quem vai ser o demônio? Tá totalmente errado isso aí que ele falou, velho. Tá totalmente errado. Minha questão que eu trago aqui para Lamentável. é, se o inferno existe, Deus é injusto, por quê? Se o inferno não existisse, a conotação de Deus não poderia ser bom e a presença dele constante no homem. Porque se a negação que trazemos aqui hoje, na visão dos cristãos para um ateu, é que Deus não existe, vamos assim dizer, é que o porquê tanto tempo para defender se o inferno existe, Deus é injusto, o que é que você pode atribuir nessa concepção que Deus realmente não é bom, por um estado de espírito existir ou não? Não sei se eu fui claro. Por um estado de espírito existir ou não? Você não foi claro em nada, senhor. Entendi bulhufas do que você disse, meu querido. Tá maluco? Estado de espírito. Mas eu acho que não é assim que os cristãos em geral pensam sobre o inferno. É sobre uma condenação, ranger de dentes, não é sobre isso? Ele tem duas vertentes. Primeiramente, eu sou católico, viu? Tá. Ele tem duas vertentes. Você vai vir com o papo de purgatório, senhor. Purgatório, você falar de purgatório. Não, eu já tô com a mão levantada aqui. Tira ele. Ala da Tira igreja ele. que diz As que duas, o ó. inferno é esse ranger de dentes, como São Paulo vai falar, como o próprio Cristo vai falar, e ali haverá fogo e ranger de dentes. Porém, existe uma vertente também que diz, qual é o maior inferno na vida de um ser humano, no contexto de hoje, ou de Erno, mas no contexto pós-vida, é a ausência e privação total de um Deus. Mas para um ateu... Aonde que tá escrito que é maior o inferno de alguém é a ausência e a privação de um Deus? Não! Onde está escrito isso? Se Deus existe, por que acontece tanto mal? Obrigado, amigo. Desculpa. Tem que pausar o tempo aí, galera. Nossa, graças a beleza, Deus. meu caro. Graças a Deus. Valeu aí a todo mundo que tirou ele, hein? Meu nome é Graziela Gonçalves, tenho 44 anos. Eu vim aqui para debater com um ateu. Vou provar pela física quântica e racionalidade que a injustiça planetária existe sim e ela é justa. Quem não acredita em Deus, que espere. Tudo bem, Daniel? Você chama? Graziela. Justiça planetária. Não, eu quero ouvir isso de novo. Olá. Meu nome é Graziela Gonçalves, tenho 44 anos. Eu vim aqui para debater com um ateu. Vou provar pela física quântica e racionalidade. Física quântica e racionalidade. Graziela. Graziela. Já sentei aí do seu Prazer. lado. Ah, te que sigo, legal. E hoje sento desse lado aqui. Ah, que eu que senti. bacana. Tive Tá que bom. sentir através de experiências científicas. 3 trilhões de planetas já catalogados pela NASA. Minha casa tem muitas moradas. Positivo e negativo dos elétrons e prótons, já desde o átomo. E quem criou o Big Bang não foi o homem que só copia. É uma força criadora que cria. A partir daí, eu fui sentindo mais racionalmente, como vocês são inteligentíssimos, e a gente tem que Tô ir na passando parte mal, racional. galera. Porque o emocional, o Esse argumento me fez psicológico, passar emotivo, mal. a gente vai quando tá na dor. Tá. Eu tive que descobrir esse Deus com amor. E a parte negativa tem que existir,
porque é a falta do amor e da luz, não é realmente o negativo. E eu quis trazer esse... Ela juntou todos os piores argumentos do mundo, velho. Ela juntou todos os piores argumentos do mundo, mano. Como consegue? Como consegue, minha senhora? A senhora, você tá fazendo da sua vida, senhora? Meu Deus do céu. Esse ponto do se sentir mal, que é aquela moralidade, que vocês são éticos pra caramba, até mais do que muitas dessas 1000 religiões. Vocês trazem aquela consciência. Eu fiz, não deveria ter feito. Essa parte negativa dos pensamentos que vão acoplando. E a fase aqui de evoluir, de ser melhor, para ir para uma morada sem doenças, com melhoras físicas e emocionais, é o que a gente busca. Através dessas tantas outras religiões, que para você talvez não seja o caminho. Mas a fenda dupla, por exemplo, de Elo Couto, não explica alguma coisa para você sobre o vácuo quântico e esse Deus que não é persona, existir de verdade? A fenda dupla? Eu acho que muitas vezes... O vácuo quântico? Você tá de brincadeira, minha senhora! Você tá ficando doida, meu irmão! Eu queria ter aqui um sonzinho de reggae agora. I wanna love you. What to do? We'll be together. Tá doida, minha filha. Tu mastigou a planta do Éden. Às vezes a gente encontra pessoas tentando trazer a ciência para se comunicar com a religião. A princípio eu não vejo um problema nesse tipo de conciliação. A própria Igreja Católica reconhece a teoria da evolução, por exemplo, que eu acho uma grande evolução do ponto de vista Nossa, é uma intelectual. grande bosta. Eu não sabia que a Igreja Católica reconhecia esse lixo como algo válido. A teoria da evolução é um lixo. De um grupo religioso, mas às vezes fazem conexões que não têm muito a ver. Então, existem pessoas que criticam muito essa tentativa de levar a física quântica para os assuntos da espiritualidade, da religião. Estão achando que estão fazendo conexões, sendo que as coisas não fazem... São pessoas melhores, né, Daniel? Muito sentido. São pessoas melhores, as religiosas, nesse sentido de querer ser melhor. Evitar Tira, sai. E ir buscar essa salvação através do céu. Sai. Através desses tantos mestres que vieram. E aí, meu caro? Meu nome é Nick, eu tenho... Esse cara também tava no do Pablo Marçal, são as mesmas pessoas, mano. Eu assisti o do Pablo Marçal inteiro, e esse cara tava lá também. Embaçado, hein? Me convida aí do próximo aí, Canal Foco. Pessoal, comenta lá no Instagram do Canal Foco. Chama o Daniel Boas Novas pra um debate aí. Comenta lá, pessoal. Sou o marido da Tamis. Ah, sim. Legal. A afirmativa foi se Deus é bom porque o inferno existe, né? Eu queria entender sobre o que é pra você... Se é justo. Se é justo, né? O que você entende como justo? Legal, acho que essa é uma pergunta muito importante. Suponha, e aqui eu vou usar alguns exemplos, por exemplo, de autores como o Richard Schoenig, que você tem um professor que vai aplicar a prova numa turma de 30 alunos e ele arbitrariamente decide que 1/3 desses alunos aqui, 10 pessoas, independentemente se fizerem ou não a prova, ou independentemente do desempenho, eles vão tirar nota máxima. E 70% desses alunos vão acabar, no final das contas, tendo dificuldades, porque para passar de ano ou ter uma nota boa, eles vão ter que ralar, vão ter que estudar, enfim. Você acha que esse professor estaria sendo justo em seu critério? Conversa. Assim, eu acho que eu não vi você respondendo ainda o que seria o justo, tá? Mas pensando assim que justiça, né? Para mim, ela tem um valor moral e maior. Então, eu tenho uma referência para eu entender o que é justo, o que é amor. Eu preciso ter uma referência. Porque se eu não tiver uma referência de algo maior, parece que justiça é só uma opinião. Por quê? Porque um cara que foi criado num estado mais da miséria e outro que foi criado num outro estado da riqueza, eles têm pensamentos diferentes sobre justiça. Entendeu? Então, o que pode ser justo para você pode ser injusto para mim. Entendeu? Por quê? Porque daí começa a ter uma dicotomia na justiça. E fica muito estranho isso, porque... Por isso que eu tentei te ilustrar, só para tentar te definir melhor, então. A ideia de que
pessoas, por exemplo, um grupo de 30 alunos, teriam o mesmo interesse em mandar bem na prova e aquele agente ali, o professor, acaba aplicando critérios diferentes de forma que torna desigual. Então, elas não têm a mesma oportunidade. Existe um desequilíbrio na forma de tratar pessoas que têm interesses comuns. Aqui eu estou ilustrando um tipo de injustiça que eu vejo nesse esquema de salvação do cristianismo. É que eu não vejo Deus limitando a sua presença, né? Então, em Romanos 1, 19 e 20, vai falar que ele se revela pelas coisas naturais, pelas coisas criadas, não criadas. Finalmente, Bíblia. Como eu tava sentindo falta de ouvir Bíblia. Oh, glória. Vai falar que ele se revela presença, né? Então, em Romanos 1, 19 e 20, vai falar que ele se revela pelas coisas naturais, pelas coisas criadas, não criadas, visíveis e invisíveis. Então, se você olha para a natureza... Romanos 1, 19 e 20. Sabem a verdade a respeito de Deus? Pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, pode perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Glória a Deus. Por tudo que ele fez pela sua criação, nós percebemos quem ele é. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para o céu, olha para as coisas criadas, para o ser humano, você naturalmente já pensa, tem algum criador sobre isso. Não é natural que isso aconteça. Agora, voltando ao tema, que seria, se Deus é justo, por que vai para o inferno, né? Eu creio que assim, você acabou de falar no outro tema, que seria ruim uma criança ser estuprada, uma criança ser morta por alguém, por um pai, por uma mãe. Então, o que está acontecendo ali na criação do inferno é Deus estabelecendo a sua justiça. A justiça sobre as coisas que foram colocadas contra a sua vontade, entendeu? Então, o inferno não é aquele negócio que eu penso, tipo, é o Satanás que tá lá com o tridente lá, cutucando todo mundo, né? Não é isso. É Deus estabelecendo a sua justiça. Quem criou o inferno? O próprio Senhor. O Senhor estabeleceu o inferno, ele tem autoridade sobre aquilo. Ele que vai prender Satanás. Na escatologia, você vai estudar um pouco, você percebe que quem vai dominar sobre tudo, sobre todas as coisas, vai prender Satanás, é o próprio Senhor. Então, ele está sendo justo, tanto de prender o mal, de condenar o mal e mostrar que as pessoas que foram más, elas agora vão sofrer aquilo que deveriam. E por que o mundo todo não conhece? O mundo todo tem a percepção de que há uma possibilidade de conhecer. Se você ouvir histórias de missionários, por exemplo, tem lugares que eles chegam em tribos indígenas, aquela tribo toda já está evangelizada, porque de alguma forma eles tiveram um encontro com Cristo, entendeu? Mas a gente tem 70% da população hoje não cristã, então a maior parte das pessoas, de acordo com pelo menos um tipo de perspectiva popular entre os cristãos, vai acabar indo para o inferno. Então Deus não dá as mesmas condições para que as pessoas o conheçam, se convertam ao cristianismo. A gente tem até mesmo variantes genéticas ou certas influências genéticas por trás da propensão da pessoa a se tornar mais ou menos religiosa. A gente tem, então, nessa perspectiva social... Não é porque existe uma variedade de povos, de tribos, de genética, e uma ser mais propensa que a outra, não é por causa disso que Deus tem seus favoritos, né? Deus ama mais ou menos as pessoas. Eu tive refletindo isso depois da última pregação que eu fiz, né? Um cara no chat ficou doido lá no canal da igreja, porque eu disse que Deus ama mais alguns do que outros. Não no sentido do amor de Deus como conhecemos, mas no sentido de como experimentamos esse amor. Às vezes o amor de Deus pra mim vai ser me deixar ficar doente, me deixar sofrer. E às vezes o amor de Deus pro outro vai ser prosperar ele e dar saúde pra ele. E é o mesmo amor operando de duas formas diferentes. Porque o meu sofrimento me levará à salvação, me levará a ser melhor. E pra ele a prosperidade e saúde dele levará ele à salvação e ele a ser melhor. Então a gente não consegue medir, né? A gente entra de novo nessa questão de que nós não sabemos o futuro. Não entendemos a criação o suficiente para poder colocar Deus numa caixinha e dizer Deus deveria agir assim, Deus deveria agir assado. Não tem como. Então, eu não acredito que Deus tem prazer em jogar alguém no inferno, mas eu acredito que o amor de Deus é diferente de uma pessoa para outra. E do nosso ponto de vista aqui na Terra, vai parecer que Deus ama alguém mais do que ama o outro, entende? E nesse ponto, foi nesse ponto onde eu afirmei que Deus ama mais... Deus não ama todos iguais.
iguais. E aí algumas pessoas ficaram bravas. Deus não ama todos iguais do nosso ponto de vista, porque para nós um câncer não é um amor, e para Deus pode ser. Para nós uma morte, um bebê morrer não é amor de Deus, e para Deus pode ser. Então nesse sentido, do nosso ponto de vista, Deus não ama todos iguais, mas no sentido do Senhor, claro que o Senhor ama a todos, independente da sua genética. Se você é neurodivergente, se você tem um DNA mais propenso a ser religioso, menos propenso, Deus te ama igual. Tudo vai depender de uma ocasião onde você tenha um encontro com Ele. E como que Deus instituiu para você saber que Ele existe? Às vezes Ele vai se revelar direto, mas errado, mas na maioria das vezes Ele instituiu a igreja. É pelo evangelismo que Ele se revela aos seres humanos. Seja Ele lá da montanha do Himalaia, seja Ele de um país extremamente cristão. É pela igreja onde as pessoas são alcançadas. E eu vejo que não só ateus, mas várias pessoas elas têm dificuldade de entender isso. As pessoas elas têm uma enorme dificuldade de entender isso. Que nós somos alcançados pela igreja, tá? Ah, mas Deus permitiu que tal tribo fosse pro inferno porque Jesus não chegou lá? Nesse caso, Deus pode se revelar no pessoal, por sonho, por outras formas a eles. Mas a maneira como Deus instituiu para nós humanos fazer é a partir da igreja. Então, Daniel Gontijo, se você tá sentado numa roda aí entre 30 cristãos, 32 cristãos, eis aí a maior prova de que Deus está se revelando a você. Você teve a oportunidade de conversar com 32 cristãos. É assim que Deus instituiu que você será evangelizado. Ah, mas teve gente que viu Jesus, igual Paulo viu Jesus. Deus ama mais Paulo do que o Daniel Gontijo? Do nosso ponto de vista, talvez sim. Do nosso ponto de vista, talvez Deus ame mais Moisés mesmo. Porque eu nunca vi Deus no topo de um monte e desci com o rosto brilhando. Do meu ponto de vista na terra, talvez Deus ame mais a minha mãe. Porque minha mãe já teve visões e diversas experiências com Deus e eu não. Talvez do meu ponto de vista. Mas do ponto de vista de Deus, eu tenho certeza que Ele manifestou o amor dele diferente na minha mãe, diferente em Moisés, diferente em Paulo e diferente pra mim, porque Ele sabe o que está fazendo. Deu pra entender, galera? As pessoas não pensam assim. E é uma pena, né? Uma pena. O quinto tema é: milagres não existem. Olá, tudo bem? Meu nome é Tamires, eu tenho 37 anos. Eu sou uma prova viva que Deus faz milagre sim, por isso que eu vim. Dá o start aqui pra nós. Essa então. pauta é péssima, péssima pauta. Milagres não existem. Ué, talvez milagres divinos, né? Ele queria dizer, né? Porque a palavra milagre não se aplica só ao que está na escritura, né? Mas tudo bem, tudo bem. Deixa eu te perguntar, o que você entende por milagre em si? Legal. Eu parto de uma definição do filósofo David Hume, que milagre é uma violação das leis da natureza. O mundo funciona conforme leis, tem uma regularidade que a gente estuda por meio da ciência, e para um milagre acontecer, um agente sobrenatural deveria interromper temporariamente essas leis para acontecer algo indescritível, imprevisível, que normalmente as pessoas consideram algo muito bom. Mas poderia ser uma coisa ruim, mas não precisamos entrar no ruim aí. Tá, eu vou te falar que realmente milagre existe em cima do que você falou. Tá bom. Assim, todo mundo viu que eu ando de muleta atualmente. Uhum. E por quê? Eu fiz uma cirurgia na coluna, onde dessa cirurgia eu peguei uma infecção hospitalar. Eu tive uma trombose na perna. Eu fiquei com meu pé como se tivesse tido um AVC. Uhum. E eu tive um TEP, que é um coágulo que se deslocou e foi parar no meu coração. E o médico virou para mim e falou para mim que eu teria apenas 10 dias de vida. Nossa. E isso foi perto do Natal, Uhum. o que aconteceu ano passado. E ali eu fiquei no hospital 2 meses consecutivos e todo mundo vindo se despedir. E teve um primo meu que é cristão, ele é presbítero, e ele virou para mim e falou assim que aquilo que estava acontecendo comigo não era para minha morte, e sim para que Deus mostrasse o milagre dele na minha vida. Uhum. Então eu vim aqui para falar para você que milagre existe sim, e eu sou a prova viva que esse milagre existe. Que legal. Que bom que você está aqui entre nós. Eu acho que isso é uma coisa incrível. Você ter a expectativa de que não vai passar de 10 dias e melhorar.
Então, assim, que bom. E sinto muito pelo que passou, por toda a dificuldade. Mas, com todo respeito, se me permitir refletir sobre a sua história, ou eu posso pegar outras paralelas. Pode ser a minha mesmo. Tá bom. Por qual caminho um cético normalmente vai, quando a gente está diante das alegações sobre milagres? A gente vai para a possibilidade de existir uma explicação alternativa àquilo que aconteceu. Então, por exemplo, a Igreja Católica entende que existem milagres sobre os corpos de santos, que seriam os corpos incorruptos ou incorruptíveis. Não sei se você conhece esse tipo de ideia. Mais ou menos. Hoje a gente tem explicações sobre, por exemplo, umidade, oxigenação, temperatura de sepulcros que podem preservar mais os corpos de forma que eles não entram em estado de putrefação, decomposição tão rapidamente assim. Foi feita pesquisa sobre isso e tudo. Tem várias explicações a respeito disso. Então, às vezes, existe uma explicação naturalista para um fenômeno incomum. E na medicina, na psicologia, em várias áreas da saúde, a gente encontra essas irregularidades, ou pelo menos esses eventos que a gente prevê e que não dão tão certo assim. Vou te dar um exemplo da psicologia, que eu li um estudo recentemente, mostrando que muitos psicólogos preveem incorretamente a evolução clínica dos seus pacientes. Nós temos dados a respeito disso. Na medicina, tem um estudo que já encontrou uma alta taxa de falsos positivos para o caso de câncer. Ou seja, nem sempre que um médico diagnostica câncer, aquele diagnóstico é certeiro. Ok, o médico pode errar, pode ter erro de diagnóstico, pode ter um fator em comum, mas fala da questão da moça aí, fala do dela. Qual foi o algo em comum do dela? Você está dizendo que o médico errou, que o médico falou bosta? É isso? Vamos mais além, chama o médico, pega os papéis. Cético é embaçado. Então não quer dizer que esse médico Os caras não crê. Você pode colocar todas as provas na cara dele. Ele não crê. Ele quer ser ignorante. Ele quer ser cego para o mundo espiritual. Dias de vida que ele estivesse com a razão. Pode ser que ele tenha diagnosticado mal, cometido algum erro naquele processo de avaliação, de forma que você teve uma grande surpresa, você, sua família, seus familiares. Então, a hipótese que eu trago é a de que houve algum tipo de erro médico na avaliação do seu caso, de forma que ele te deu um prognóstico Claro, porque isso é muito mais plausível do que ser curado, é claro. Claro, um médico da ciência, com todos os equipamentos corretos, que estudou para isso, é claro, é muito mais plausível a sua ciência, que você tanto ama e defende, que ela é a resposta da sua vida, falhar, do que Deus existir e curar alguém. É óbvio, Daniel, mas é claro. Não era tão acertado assim. O que acontece? Para ele errar, ele deveria ter feito apenas um exame. E não foram feitos apenas um exame. Uhum. Foi feito exame de sangue, foi feito raio-x, foi feito tomografia, foi feito ressonância magnética, foi tirado até líquor da minha coluna. Sim. Uau. E todos. E assim, não foi um médico. 5 exames e quantos médicos? Foi a equipe da neurologia, mais a equipe... Uma equipe? Da nefrologia, mais a equipe 2 equipes? cardiologista. 3 equipes? Uma equipe multi em si, 4. que entraram... 5 exames, 4 equipes de médicos, 4 consultórios. E eles estavam, todos erraram. Ela não estava tão doente assim. Por que, Daniel Gontijo? Porque Deus não existe. Don't have to what? Ah, velho. Como se diz? Me ajuda. No consenso que eu não passaria. Tanto que, até hoje, porque ainda Me faço ajuda. acompanhamento com eles não sabem explicar o porquê que aquela pessoa que teria apenas 10 dias, hoje vai fazer 1 ano quase, que eu fiz a cirurgia e eu ainda tô viva. Sim. Entendeu? E assim, eu acredito muito mesmo, que não só pra mim, mas pra muitas pessoas que às vezes falam assim, ai, milagres não existem. Eu não sou a única pessoa que não existe, que existe como milagre de Deus, tanto como na Bíblia tem vários. Eu sei que existem casos extraordinários como o seu e que podem eventualmente desafiar algum tipo de explicação alternativa, mas erros diagnósticos existem mais do que a gente está disposto
a admitir. Cara, tem erro diagnóstico, mas não tem erro na sua teoriazinha da evolução. Ah, velho. Bater com a Bíblia na cabeça do ser humano desse, velho. Como que pode ser tão ignorante, velho? Agora a ciência erra, né? Agora a ciência erra. A ciência não erra quando é pra responder algo que não tem resposta. De onde viemos, pra onde vamos. Não, viemos do Big Bang. Temos provas irrefutáveis, dados empíricos. Depois que morre, nada mais acontece. Todas as evidências apontam para que deixaremos de existir. Pra responder isso, a ciência é perfeita. Alguém ali, ó, foi curado depois do médico dizer que ia morrer. Ah, não, mas agora, no que defende o meu argumento de que Deus não existe, agora a ciência errou. Agora a ciência está errada. Pelo amor de Deus. Você vê, meu, o cara que engole um negócio desse, uma pessoa que ela entrega a alma dela, a salvação dela nas mãos desse tipo de argumento, cara, até parece que ela merece ir pro inferno, mano. Porque, não tô dizendo que ela merece, mas até parece que ela merece, cara. Porque, poxa, mano, isso aqui não faz o menor sentido. Agora a ciência erra. A ciência não erra nunca. Quando é para explicar de onde a gente vem, para onde a gente vai, a evolução e que Deus não existe. Aí na hora que é para explicar um milagre, aí a ciência errou. Ah, não, eu não engulo isso aqui, cara. Não engulo isso aqui. Não engulo isso aqui, mano. Não engulo, velho. Desculpa, Brasil. Desculpa, seres humanos. Desculpa, aliens que não existem. A ideia de Hume é a de que, mesmo Deus existindo, isso é muito interessante. Tem um filósofo que até evolui para esse tipo de ideia. Mesmo Deus existindo, ele aparentemente prefere que o mundo transcorra, os eventos, os acontecimentos, sem muita interferência. Porque a ideia de milagre é a de que houve uma violação pontual, não é uma coisa que acontece a cada instante, de forma que é um acontecimento extraordinário, atípico. Então, mesmo que Deus exista, a gente precisa ter muita calma, porque frequentemente as pessoas se equivocam quanto à sua interpretação daquilo que está acontecendo e, infelizmente, às vezes a gente tem casos de fraudes também, mas não é o seu caso, tá? O de fraude, mas isso existe também. Então, é muito mais comum que haja uma explicação natural para eventos extraordinários do que a possibilidade de ser um milagre. Eu não estou aqui, a princípio, excluindo a possibilidade de um milagre, tá? Que isso fique claro. Vocês estão ouvindo, né? Não estou excluindo a Um possibilidade. então tá bom. Você está conseguindo, hein? Me levar para o lado de lá. Tô brincando. Eu não excluo a possibilidade, mas eu precisaria de evidências muito fortes para poder excluir essas hipóteses alternativas que são muito mais plausíveis, porque a gente observa consistentemente as pessoas se confundindo, as pessoas mentindo a respeito, não estou dizendo que é o seu caso, tá, isso aqui, e muitas vezes as pessoas com ignorância, como é o caso dos corpos incorruptíveis da Igreja Católica. Então a gente precisaria avaliar com muita calma cada caso antes de chegar a esse tipo de conclusão. Mas eu respeito a sua interpretação, a sua crença, e estou feliz por você estar aqui hoje com a gente. Obrigada. Valeu demais. Mano, o cara só não quer acreditar. É isso. Ele só não quer acreditar. Só isso. É isso, cara. Um ateu que não quer acreditar versus 30 cristãos mistos. Que alguns deles nem sabem no que acreditam. Esse deveria ser o nome desse vídeo. E aí, tudo bem? Como você chama? Eric. Eric. Nome do meu irmão, Daniel. Ah, que legal. Então, assim, eu concordo muito com você, tá? Eu não concordo com 100% do que tá na Bíblia. Pra mim, a Bíblia são muitos livros, não é um livro só. São vários livros escritos com... Não, já todo mundo... Vai sair, ela. Mas a pergunta que eu tenho pra já você era, sai, vaza. Não concorda com o que tá na Bíblia, vaza. A vida saiu de um milagre? Vaza. A vida saiu de um milagre, ela não foi criada. Vaza, é. Não crê na Bíblia não é cristão, truta. É isso mesmo. Tá certo ao pessoal. Imagina um consórcio de... Debate é contra cristão. Você crê em Cristo... Por que você crê em Cristo? Porque existe a Bíblia. Se não existe Bíblia, meu amigo, não tem como saber que Jesus existiu. Só sabemos que Jesus existiu por causa da Bíblia. Não crê na Bíblia não é cristão. Simples assim, vaza. Já tentei 50 vezes. Legal. Tudo bem. Vamos lá. Vou recomeçar aqui em questão desse tema. Não pegando o gancho dele, mas... Tá bom. O que pra você diz que não acredita em milagres, correto? Obviamente, não acredita em Deus, não acredita em milagres. Acha que pode haver a possibilidade... Você já ouviu alguma história que você ficou pensando, pô, será que
Já fez alguma coisa, já te fez balançar? Não só de saúde, tá? Milagre, a gente entende milagre por tudo aquilo que o humano não... Muita calma nessa hora. Mas eu já tive uma experiência que seria uma cura milagrosa, só para exemplificar para vocês. Eu era criança e tinha quase 20 verrugas no meu joelho esquerdo. E aqui a treino ia embora. E aí eu jogava bola, machucava, meu pai ficou com dó, me levou no benzedeiro. Não sei se vocês conhecem. Benzedeiro? Sim? Tá. E aí ele fez as suas benzeduras, pegou o terço, eu passei por dentro do terço, teve o ritual. Nossa. Exato. E depois de umas semaninhas, não sei se uma semana, 2, as verrugas foram embora. E aí, meu pai outro dia é ótimo, né? Uns 3, 4 anos. Isso aqui explica um bocado para quem crê no mundo espiritual, não? Isso aqui explica um bocado, hein? Até porque a incredulidade é um demônio, certo? A incredulidade é um pecado que nem os demônios creem. Quando o demônio consegue te convencer a não crer em Deus, cara, é uma baita de uma vitória para ele, porque é uma coisa que nem ele mesmo faz. Isso aqui explica um bocado, hein? Te entregaram na mão do capiroto logo quando você era criança, Danielzão. Anos falando, Daniel, você fica todo cético aí, você já passou por uma cura espiritual, cara. O que meu pai não se lembrava é que o médico havia prescrito um remédio que eu estava borrifando nas verrugas todo dia. Esse é um tipo de explicação. São as intervenções concomitantes. Eu tenho uma tia que teve um problema no ombro, recebeu um diagnóstico ali médico, uma hipótese diagnóstica, ficou morrendo de medo de ter que fazer uma cirurgia no ombro, foi num centro espírita, passou por uma cirurgia espiritual, quando voltou lá com o resultado do exame, acho que você não vai precisar passar por esse exame aqui, por essa cirurgia, não. Ela ficou super feliz e interpretou que houve uma cura miraculosa por ter passado por aquela cirurgia. É que a fé que vocês cristãos têm é similar à fé que pessoas de outras religiões têm, com outras concepções de mundo, com outras divindades e assim por diante. E eles também relatam experiências de milagre. E as coisas não são tão compatíveis assim. A fé que, colocada em Cristo, os milagres vindo de Cristo, não podem ser atribuídos a demônios. Não tem semelhança alguma. Não há nenhum tipo de rito místico ou algo semelhante. Deus cuida de nós totalmente diferente das outras religiões, que pedem sangue, animais e ritos estranhos com músicas estranhas. Sim, ou Deus é único, ou existem várias divindades, por exemplo. Certo. É difícil a gente conciliar as coisas. Existem vários espíritos. Um Deus e vários espíritos, Daniel Gontijo. Eu acho que você nunca vai ver isso aqui, né? Mas é um Deus e vários espíritos, meu amado. É exatamente isso. Jesus nunca ressuscitou. Vai, vamos ver quem vai dar um bom argumento para a ressurreição de Jesus. Chegou o pregador. Finalmente. Prazer, como é que você chama? Professor Thales Júnior. Mas vamos lá. Professor, a ressurreição de Cristo, para mim, ela é um fato, até porque a probabilidade matemática disso ser real é muito grande. Vamos lá, acerca do Cristo, o Antigo Testamento apresenta 300 profecias para o Messias. O Novo Testamento apresenta que Jesus cumpriu entre 100 a 200 dela. Só por um cálculo, pelo matemático Stoner, não vou me recordar agora, Peter Stoner. Para ele cumprir 8 profecias, seria de 1 em 10 elevado a 17. 1 em 10 elevado a 17 é 100 quatrilhões de vezes impossível. E isso estamos falando de 8 profecias. Para que Cristo cumprisse 48 profecias, seria necessário, na matemática, que é 1 em 10 elevado a 152. Para se ter uma ideia, isto já é maior que o número de átomos no universo inteiro. Estamos falando de 48. Cristo... Boa. Mas, por exemplo, uma das mais importantes que são citadas, que está lá em Isaías 53, talvez, os estudiosos, historiadores, interpretam que, na verdade, quem estava sendo mencionado ali era o povo de Israel, e não o Messias, não aquele que viria para poder salvar a todos. Então, às vezes, as profecias que vocês estão encontrando ali, que estão sendo cumpridas e tudo, estão sendo mal interpretadas de acordo com esses estudiosos. Então, assim, só para trazer um probleminha sobre isso, mas eu confesso que eu nunca entrei em contato com quantas foram ou não foram. Mas legal. Agora, sobre esse outro ponto que você fala, eu parto do pressuposto de que Jesus existiu enquanto um profeta apocalipsista, ou seja, um profeta que falava sobre o fim dos tempos iminente. Isso é o que os historiadores, em geral, afirmam sobre ele. E quando eu
digo que ele era um profeta apocalipsista, conforme, por exemplo, Bart Ehrman, ele acreditava que o fim dos tempos estava prestes a acontecer. E é um exemplo de profecia dele que não se cumpriu. Então, e é uma das profecias mais importantes, talvez, de Jesus, porque muitos de vocês desta geração testemunharão tudo isto que estou dizendo aqui, e não aconteceu. E a gente está há mais de 2000 anos esperando. Esse é um ponto que eu fiquei em dúvida há muitos anos, sobre por que Jesus disse que algumas pessoas que estavam ali naquela geração veriam o fim dos tempos e elas não viram. E depois eu fui entender. Aquela geração representa toda a geração da graça, toda a geração pós a morte de Cristo. As pessoas que estavam ali ouvindo aquele discurso fazem parte da mesma geração que nós. Nós estamos na geração da graça, na geração onde Cristo está em espírito entre nós. Então é tudo uma questão de hermenêutica, você tem que interpretar da forma correta o texto que Jesus quis dizer. Ele não estava dizendo geração no sentido da palavra geração que conhecemos hoje, geração de pessoas, geração pais, filhos, netos, bisnetos, não. Ele estava dizendo geração no sentido cosmológico. Existiu uma geração antes de Deus vir à Terra e uma geração depois de Cristo vir à Terra. Por isso que ele disse aquilo, que aquela geração não passaria sem que viesse o tempo do fim. Porque a nossa geração não vai passar, não vai chegar outra era cósmica espiritual antes do tempo do fim. A próxima era é o fim. Então, se a gente encontra só em Mateus, a plausibilidade de aquilo ser um evento histórico já é mais baixa, de ter havido um soldado ali vigiando, por exemplo, no sábado, o túmulo de Jesus. O que o James Fodor sugere é o seguinte: então pode ter havido um roubo de corpo, pode ter havido um enterro em outro lugar, pode ter havido até mesmo uma mudança de ideia de José de Arimateia sobre ter cedido o sepulcro de sua família para Jesus. Para mim não importa o motivo aqui, tá? Eu estou assumindo então que houve um túmulo vazio. Sim. Então existem várias explicações mundanas para como isso poderia ter acontecido. Porque para mim o segundo elemento do modelo do Fodor é o mais interessante. E aí ele leva várias pesquisas da psicologia para mostrar o seguinte: alucinações de luto são muito mais comuns do que a gente imagina. Entre 40% e 80% das pessoas... O cara tá dizendo que as 500 pessoas que viram Jesus ressurreto estavam tendo alucinações pós-luto. 500 pessoas que viram Jesus ressurreto tiveram alucinação pós-luto. Ok, Daniel Gontijo. Que perdem alguém próximo, que tem alguma relevância, tem alguma experiência alucinatória de ouvir, de ver, de sentir a presença. Mas como e assim por diante. O senhor compreende mais do assunto do que eu, mas como pode, professor, 12 pessoas, incluindo mais do que... no caso, testemunharam deste fato, como pode 12 pessoas ter alucinações tão repentinas? É muito complicado essa afirmação, psicologicamente falando. O senhor compreende mais que eu, mas 12 em um conjunto ter alucinações e ainda entregarem suas vidas, sendo que anteriormente elas estavam covardes acerca daquela situação, e mudarem repentinamente, psicologicamente falando, acerca do que aconteceu a ponto de serem comidos por leões, por exemplo, no caso de Pedro ser crucificado, ao qual era o que ele temia anteriormente, torna-se complicado essa tese. Então vamos lá, eu vou trazer mais alguns elementos para o argumento para você visualizar. Um caminho que o Fodor considera mais plausível é que poucas pessoas no início tenham tido a experiência... Você vê, que ele não tá falando nem a opinião dele, ele tá falando de um tal de Fodor. Ele não tá nem falando o que ele realmente crê, né? Ele tá baseando a vida dele, a fé dele num estudioso que ele admira. De ver Jesus depois de sua morte. Ele teria aparecido talvez para 3, 4, 5 pessoas. As pesquisas mostram que quando você está passando por um luto complicado, alguém com quem você teve um vínculo muito forte, ou uma situação de haver uma experiência alucinatória. E sabe o que é interessante também? Você contando aquela experiência para outra pessoa, ela pode acabar sendo influenciada e tendo uma experiência alucinatória também. No livro Paranormalidade... Cara, o planeta inteiro alucinou, Daniel. O planeta inteiro alucinou, Daniel. Das várias aparições, das várias pessoas que creem durante toda a história do mundo como conhecemos hoje. 2000 anos de pessoas alucinando. A maior religião do mundo é uma alucinação, cara.
É sério, irmão? Esse é o seu argumento? Pô, cara, não dá, velho, pra levar a sério isso Ele aqui. relata um experimento em que 2 pesquisadores inventaram a história de um fantasma do vigário, que seria um padre local. Irmão, falar que mentiu é mais coerente do que falar que alucinou. Falar que mentiu, beleza. Fala, ó, é todo mundo um bando de mentirosos, ninguém nunca viu Jesus, ninguém nunca ouviu Jesus. Cara, beleza, mano. Tudo bem. Até consigo compreender. Você nunca teve uma experiência, talvez tenha raiva porque tentou e não conseguiu. Agora, falar que é uma alucinação, mano, aí você tá de sacanagem, né, meu irmão? Não, isso isso é desonesto, cara. Pelo amor de Deus, cara. Se não me falha a memória, no interior da Inglaterra, que não existia. Foi uma história fictícia e publicaram num jornal daquela pequena cidade. 2 anos depois, eles voltaram para conversar com os moradores para saber se alguém viu aquele fantasma. E várias pessoas viram aquele fantasma. Então, mesmo uma história inventada pode acabar influenciando o que a gente ouve, o que a gente vê, e até mesmo a sensação de presença daquela pessoa. Fica complicado falarmos acerca de uma multidão que teve essa alucinação, professor. Eu nessa questão, eu sou ateu para isso, para diversas pessoas terem tido essa alucinação. É muito, psicologicamente, é impossível uma reação tão diferente concernente ao que aconteceu anteriormente. Você é evangélico ou católico? Evangélico. Você acredita no milagre, não sei se é de Fátima, onde o sol se moveu no céu e centenas de pessoas viram? Não. Por que não? Porque não há base, principalmente de documentos, para que isso possa ter acontecido, e pessoas até então, acredito que não deram. Jornais? Não teve? Noticiaram então, aos católicos aí. Até então, dar a vida... Não, sim, mas dar a vida por isto, anteriormente sendo covarde, é algo complicado, professor, mas não cientificamente não encontro resposta para isso. Não sei se o senhor, com certeza o senhor sabe explicar melhor que eu, mas foi uma multidão, enfim, que documentou isso. Por exemplo, nós temos, lógico... O cara mandou bem demais, Valeu, mandou bem Thales. demais. Obrigado. Mandou bem demais. Hello novamente. Ah, não, E aí, a doidinha. O que você pensa sobre isso? A doidinha do mundo quântico, mano. Ah, não. Tava explicando aqui um modelo alternativo para Nós aqui pra tão gente leigos imaginar nesse planeta, a ressurreição. ainda comemos, ainda evacuamos. Tão difícil há 2000 anos atrás explicar para essa galera como é que foi essa ressurreição. Hoje eu e você já sabemos. Física quântica bateu. Amor, paz, perdão. Essa Sai, vibe e doida! abdução. A ressurreição do único mestre que não tá Sai, enterrado. doida! Vai embora, doida! Já teve que parar. O pessoal não gostou da Vaza, física quântica. vaza. Ah, desculpa. Sai, doida! Vai embora! E aí, meu caro? Prazer, Como é que você chama? Emanuel Gênesis. Emanuel Gênesis, olha. Bem bonito. Daniel na Cova dos Leões, rapaz. Então, professor, entrando nesse tema da ressurreição, aproveitando o insight que o senhor deu das alucinações, eu acredito que se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não teria cumprido a sua missão. E se fosse esse o propósito, não seria necessário ele morrer, porque ele não ressuscitaria. Só que foi necessário ele morrer para ressuscitar e cumprir sua missão. Trazendo as alucinações em grupo, eu quero ouvir do senhor como o senhor explica a alucinação de Tomé, sendo que ele era confesso que não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Muito interessante. Aí eu ia até Boa trazer pergunta. esse ponto para conversar com o Thales agora há pouco. Quando a gente parte de uma cosmovisão muito forte que a gente tem, tá tudo certo, tá? Não estou julgando você por isso. Ou seja, que Jesus de fato ressuscitou, o cristianismo é a verdade sobre tudo. Você toma as escrituras, as passagens, como verídicas, como inquestionáveis, talvez até inerrantes, dependendo da sua perspectiva teológica. E o que os historiadores ensinam sobre a Bíblia é que existe ali lastros de historicidade, ou seja, tem elementos ali que realmente batem em alguma medida com acontecimentos, mas não é tudo. O historiador Jonathan Matisse, por exemplo, ele levou alguns dados
ao meu canal, quando a gente fez uma live a respeito disso, dizendo que, por exemplo, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, têm entre 20% e 30% de historicidade, e o evangelho de João, que foi escrito na virada do século I para o século II, é o mais tardio, teria cerca de 10% apenas de historicidade. E o resto, Daniel, aqueles 70%, 80% ou 90% no caso de João, seriam mitos, seriam lendas, seriam contos que foram sendo inventados ou a partir de alguns elementos históricos foram sendo distorcidos e naquele telefone sem fio que a gente comentou mais cedo, chegaram décadas depois em pessoas como Paulo inicialmente, depois de uns 15 ou 20 anos da morte de Jesus, e depois de uns 40 anos nas pessoas que escreveram os evangelhos. Então, o trabalho dos historiadores é justamente separar o joio do trigo. E aí a gente tem que ter cuidado de achar que cada linha que está ali, o Tomé chegou e encostou no corpo de Jesus, retrata literalmente o que aconteceu lá atrás. Senão a gente vai ter que aceitar cada linha de coisas, eu acho que são bem implausíveis. Por que nós aceitamos cada linha da Bíblia? Vocês sabem me dizer por que nós aceitamos cada linha da Bíblia? Existe um princípio para o conceito de inerrância bíblica. É simples. A Bíblia ela tem diversos manuscritos, milhares, centenas de milhares. E é o único livro que tem tantos manuscritos, tantos pergaminhos e ainda se mantém coerente, com pouca distância gramatical, com pouca diferença textual, entendeu? Por mais que a galera da crítica textual diga que não e tal, não tem comparação. A Bíblia é um livro único. São manuscritos demais para erros de menos, provando assim que 99,9% de tudo que está ali é o que foi escrito no original, tá bom? Porque vamos supor, quanto maior o número de cópias, maior o número de erros. E com a Bíblia é diferente. A Bíblia tem um número de cópias gigantesca, muito mais do que os livros que provam Alexandre o Grande, os livros que provam Platão, Aristóteles e os filósofos gregos e pessoas importantes da história. A Bíblia tem um número de cópias muito maiores, então ela deveria ter erros grotescos, o que não acontece. Quais são os debates maiores? O final de Marcos, João 18, a mulher adúltera, e algumas questões de palavras invertidas, palavras que dizem a mesma coisa, mas são palavras diferentes de um manuscrito para o outro. Nada que altere. Você não vai encontrar entre os mais de 100 mil manuscritos, você não vai encontrar um dizendo que Jesus não ressuscitou. Você não vai encontrar um dizendo que Jesus pecou, por exemplo. Não vai. Então, tipo assim, a Bíblia, a gente leva a sério cada linha porque é algo surpreendente. Não há nada semelhante à Bíblia. Não há texto, não há livro, não há nada na história semelhante à Bíblia Sagrada. É por isso que a gente leva ela tão a sério, meu caro Daniel. Que a gente encontra ali. Você acredita em tudo que está ali na Bíblia? De cabo a rabo? Sim. Então, ou tem assim, tem algumas tem coisas alguns que trechos... são linguagem figurada. Porém, nessa parte, quando Jesus apareceu, Tomé não foi lá e tocou no corpo de Jesus. Jesus apareceu e falou com todo mundo, que a paz esteja convosco. Tomé, na hora, viu que era Jesus, desabou-se, ajoelhou e falou, meu Senhor e meu Deus. Agora, você sabe que existem alucinações táteis também. Aquelas pesquisas que eu tava... vai falar que é alucinação tátil. Que tocou alucinando. Tudo é alucinação, Daniel. Eu sou uma alucinação, ó. Daniel deve andar e falar, meu Deus, eu sou real. Será que eu não vim da Matrix, gente? Tomé tem existido mesmo e encostado em Jesus. Mas será que aquele elemento não foi reunido como se houvesse toda aquela situação, Jesus atravessou a porta e assim por diante? Então a gente tem que ir um pouquinho com os historiadores para ver uma outra perspectiva sobre o texto e não apenas aquela que a gente aprende na igreja. Eu acho que essa é uma mensagem importante que eu gostaria de deixar também, inclusive. Então, debatendo... Obrigado. Acabou. O debate começou mal, mas acabou bem. O final foi legal. Uma parte que não está na Bíblia. Mas o começo foi triste, hein? Executado evangelizando na Índia. Olha, na Índia? Na Índia. Essa eu não sabia. Massa. Valeu, Gênesis. Tá bom. Pessoal, obrigado demais. Cara, começou péssimo. Isso aqui começou horrível, mas terminou legal. Também pessoas de fé. Eu já entrevistei pastores, médiuns. Eu gosto de entender a perspectiva de vocês e respeito muito. Inclusive, a minha esposa é cristã, tá ali em cima e tava torcendo por vocês. Isso aí é um tipo de infidelidade, hein? Fidelidade espiritual. O que é isso? Mas eu acho muito...
Pois é, Nath. Olha lá, ó. Tava lá torcendo pra vocês. Mas eu agradeço muito a paciência, a atenção. Espero que eu não tenha sido em nenhum momento Vou nem falar nada. indelicado, ofensivo. Eu acredito muito num diálogo saudável, que a gente tenha tolerância, que a gente possa conviver bem com pessoas com perspectivas diferentes. Eu acho que a gente aprende muito nesses tipos de discussão. E quem quiser me conhecer um pouco mais, acompanhar as minhas entrevistas, as minhas reflexões, eu tenho um canal que leva o meu nome, Prof. Daniel Gontijo, onde eu discuto isso consistentemente, de uma maneira respeitosa sempre, espero que saudável também. E tenho também o Instituto Ponto Azul, onde a gente tem uma formação em ciência e filosofia, com cursos sobre esses temas também, filosofia da religião, psicologia das seitas. O meu propósito não é, gente, eu acho importante deixar isso claro também, que as pessoas abram mão de sua fé. Eu sei, como alguns casos que apareceram aqui, que a espiritualidade pode fazer bem para muita gente, e isso é muito massa. Mas, quando existe um tipo de crença ou prática... Espiritualidade não é para fazer bem. Anota isso. Espiritualidade não é para fazer bem para ninguém. A espiritualidade é uma realidade, uma verdade que existe. Goste você ou não. Ela não está aqui para fazer bem. Ela pode fazer tanto mal quanto bem, igual qualquer outra coisa que existe, ok? Existem anjos e demônios, existe espiritualidade boa e espiritualidade má. Ela não está aqui para agradar nem eu, nem você. Para de tratar o religioso como se fosse uma criancinha bobinha, inocente, que precisasse da espiritualidade para viver. Isso é chato, cara. Você não é superior a nós, mano. Para de agir desse jeito, isso é patético. Que acaba produzindo sofrimento nos outros, líderes abusivos, charlatões que aparecem por aí eu fico indignado e boto a boca no trombone. Tem isso aí entre os ateus também. Tem isso aí na ciência também, gente abusiva. O que mais tem na ciência são estudos abusivos, que davam um pão com salsicha pra pessoa, pra ela ir lá e tomar um veneno na veia pra ver as reações, tá? Um monte de estudo, ensino antiético e até criminoso na ciência também, tá bom? Não é porque é espiritual que tem gente abusiva e gente controladora. Tem gente abusiva e controladora em todas as esferas da humanidade, entendeu? Para de ser passivo-agressivo, cara. Eu tô cansado disso nos ateus. Os ateus são passivo-agressivos, velho. Patético. Então é mais sobre isso do que sobre ser uma atitude contra a fé das pessoas. Vocês têm toda a liberdade do mundo e, mais uma vez, agradeço demais pela oportunidade de estar aqui com vocês. E você também tem liberdade. Valeu, isso aí. No resumo, galera, legal, o cara parece gente boa. Nada contra a pessoa aí do Daniel Gontijo, ok? Parece ser gente boa. Minha opinião aqui, ela é 100% parcial, sim. Eu não sou nada imparcial, eu sou parcial, porque eu creio na Bíblia e vou defender o Evangelho até o último dia da minha vida, tá certo? No demais é isso.